O nome dessa garotinha é Miriam. Assim que chegou em casa, ela jogou os sapatos no chão e mandou sua irmã mais velha, Doran, lavá-los. Por causa de sua saúde frágil, a mãe delas não deixava Miriam tocar em água fria. No entanto, a atitude arrogante de Miriam deixou Doran irritada. Doran puxou o cabelo de Miriam e disse que quem sujasse as roupas devia lavá-las sozinha. Durante a briga, Doran empurrou Miriam sem querer para dentro de uma bacia com água. As duas começaram a puxar o cabelo uma da outra, sem ceder. Nesse momento, a mãe chegou do mercado e viu a cena. Sem se importar com quem estava errada, ela correu e empurrou Doran no chão. Depois acariciou Miriam com carinho e perguntou se ela estava bem. Ao ver isso, Miriam rapidamente culpou Doran. Ao ouvir isso, a mãe ficou furiosa, arrastou Doran para fora e a bateu dizendo: "Vou te expulsar de casa." Doran não entendia por que sua mãe sempre a tratava com tanta crueldade. Será que ela não era filha biológica? Inesperadamente, a mãe não negou e, tomada pela raiva, contou a verdade. Disse que havia encontrado Doran debaixo de uma ponte. Após dizer isso, expulsou Doran de casa. Pobre Doran foi até a estação de trem, triste, esperar seu pai voltar. Naquela família, seu pai era o único que a amava. Ela esperou até escurecer, quando viu seu pai, Dong-chul, descendo do ônibus. Dong-chul perguntou por que Doran estava ali sozinha. Inocentemente, ela perguntou se realmente tinha sido encontrada debaixo de uma ponte. Dong-chul a confortou, dizendo que aquilo eram apenas palavras ditas por sua mãe em um momento de raiva. O motivo pelo qual a mãe favorecia tanto Miriam era porque Miriam nasceu prematuramente, com apenas 7 meses, e sua saúde era frágil. Por isso a mãe cuidava mais dela. Ao ouvir isso, Doran aceitou essa explicação com alegria, mas ela não sabia que, na verdade, não era filha biológica daquela família. No passado, Dong-chul trouxe Doran para casa, enquanto sua esposa ainda estava grávida de Miriam. Ele disse à esposa que, a partir daquele dia, teriam que assumir a responsabilidade de criar aquela criança. A esposa recusou e exigiu que o marido a expulsasse, mas Dong-chul implorou. Os pais da menina tinham salvado sua vida. Então, ele sentia que devia criar a criança como forma de retribuição. Sem escolha, a esposa cedeu, mas no fundo do coração, nunca aceitou Doran. Insatisfeita, ela cruelmente apertou as pernas da menina, e isso acabou provocando o parto prematuro de Miriam. Naquela noite, quando Dong-chul voltou para casa, ele advertiu a esposa. Se ela continuasse dizendo que Doran não era filha deles, ele acabaria tudo. A esposa, Yong-ja, ficou confusa. Que tipo de criança era Doran, para que Dong-chul estivesse disposto até a se divorciar? Yong-ja suspeitou que Doran fosse filha ilegítima de Dong-chul. Então, no dia seguinte, foi até uma agência forense fazer um teste de DNA. Enquanto Yong-ja se preocupava, os resultados chegaram. Doran não era filha biológica de Dong-chul. Yong-ja ficou aliviada. Felizmente, Dong-chul não tinha feito nada errado. Mas quem era o verdadeiro pai de Doran? Acontece que ele foi até um agiota pedir dinheiro para o tratamento médico da esposa. O chefe do agiota, vendo que ele era muito pobre, recusou o empréstimo. Desesperado, o pai biológico de Doran agarrou as pernas do agiota e implorou, mas acidentalmente o fez cair e o homem morreu na hora. Ao fugir, ele ainda acabou matando outra pessoa por acidente. Por isso, foi condenado à prisão perpétua. A mãe biológica de Doran não tinha dinheiro para o tratamento e também acabou morrendo. Bondoso, Dong-chul levou a pequena Doran até a prisão para visitar seu pai. Prometeu criá-la como sua filha. Para o bem de Doran, seu pai pediu ao Dong-chul que nunca contasse a ninguém sobre sua origem. O pai biológico de Doran havia salvado a vida de Dong-chul. Por isso ele foi incondicionalmente gentil com a menina. 28 anos se passaram. Doran agora é uma jovem adulta e bonita. Ao saber que a família estava passando por dificuldades, começou a trabalhar em meio período, sem contar aos pais. Mas para Yong-ja, Doran era uma filha ilegítima, que apareceu do nada e ainda dependia da família para comer. Certo dia, Yong-ja preparou costelas de boi deliciosas. Miriam disse que estava de dieta e não quis comer, mas Doran comeu com gosto. Isso deixou Yong-ja irritada. Ela pensou, mesmo fazendo algo caro, de que adianta? Naquele dia, Miriam chegou em casa bêbada, reclamando por não ter uma família rica. Entre os amigos, ela era a única que nunca estudou no exterior e nem tinha dinheiro para um curso de idiomas. Ao ver o desejo de Miriam, Doran decidiu usar seu salário de meio período para pagar os estudos da irmã. Yong-ja aceitou o caderninho de poupança com alegria, mas não reconheceu os sacrifícios de Doran. Reclamou que era pouco e ainda pediu mais. Certo dia, Dong-chul e Yong-ja estavam indo para um casamento quando encontraram uma mulher chamada Su-yan, antiga proprietária da casa dos pais biológicos de Doran. Dong-chul pegou Doran de Su-yan e, para não revelar sua identidade, fingiu não conhecê-la. Su-yan o reconheceu e tentou cumprimentá-lo, mas ele disse que ela havia se enganado de pessoa e rapidamente puxou Yong-ja dali. A aparição de Su-yan deixou Dong-chul inquieto. Um dia, Dong-chul viu Su-yan novamente no prédio de apartamentos perto de onde morava. Ele suspeitava que ela havia se mudado para perto e temia
temia que um dia a identidade de Doran fosse revelada. Ao voltar para casa, Dong-Chul conversou com Doran sobre ela estudar no exterior. Dong-Chul disse que não queria que ela se preocupasse com dinheiro. Mesmo se precisasse vender a casa, ele a enviaria. Inesperadamente, Yongja e Miriam ouviram a conversa do lado de fora da porta. Yongja entrou furiosa e questionou o marido. Ele não podia suportar que a filha biológica estudasse fora, mas agora queria vender a casa para sustentar uma filha ilegítima que nem sabiam de onde veio? Doran ficou chocada com as palavras de Yongja e perguntou se ela não era filha deles. Dong-Chul ainda tentou explicar, mas Yongja confirmou com firmeza. Doran, arrasada, correu para fora. Lembrando da atitude da mãe desde pequena, Doran finalmente entendeu tudo. De coração partido, deixou a casa, pois agora sabia sua verdadeira origem. Dong-Chul saiu de moto procurando por Doran em todos os lugares. Inesperadamente, em um beco, ele foi atropelado por um carro. Doran soube tarde demais e correu para o hospital, mas infelizmente Dong-Chul já havia falecido. Yongja colocou toda a culpa em Doran. Ela nunca gostou da menina e achava que tudo era culpa dela, inclusive a morte do marido. Yongja puxou o cabelo de Doran e a expulsou de casa dizendo: "Não quero te ver nunca mais." Doran se agarrou à porta chorando e chamando mãe, mas Yongja nunca a considerou como filha. Sem rumo, Doran vagou pela rua. Nesse momento, um homem no ônibus anotou era seu pai biológico, que havia sido preso por homicídio culposo e agora estava em liberdade condicional. Ao ver as costas tristes da filha, Yong-hun quis ir até ela, mas não teve coragem. Ele sentia que não tinha direito de se apresentar, não podia deixá-la ser conhecida como filha de um assassino. Doran se acalmou, comprou os bolinhos favoritos de Yongja e voltou até a casa. Miriam estava à sua procura e, ao vê-la na frente de casa, a levou para dentro. Enquanto isso, Yongja jogava todas as coisas de Doran para fora e insistia em expulsá-la. Doran, desesperada, implorou perdão e prometeu que trabalharia duro para sustentar a mãe no futuro. Até então, Doran ainda se recusava a acreditar que não era filha do pai Dong-Chul. Vendo isso, Yongja trouxe o teste de DNA feito anos atrás. Ao ver o resultado, Doran ficou confusa. Quem realmente era? Em dor, ela arrastou sua mala para fora da casa. Durante 28 anos, Dong-Chul foi seu único apoio. Agora que ele se foi, tudo parecia sem sentido. No dia seguinte, Doran pediu ajuda a amigos para alugar um quarto. Ela desistiu do sonho de entrar para a escola de direito e começou a trabalhar duro para economizar. Do outro lado, seu pai biológico, agora com o nome de Su-il, havia acabado de sair da prisão. Com a ajuda de um padre, começou a trabalhar em um orfanato. Vendo que ele era trabalhador e honesto, o padre o recomendou para um emprego como motorista de uma família chaebol, que doava para o orfanato. Após a recomendação, Su-il foi até a casa do magnata. Gum-yong, a chefe da família, ficou satisfeita com sua postura respeitosa e o contratou. Su-il passou a viver na casa da família rica. Enquanto isso, Yongja se sentia bem por ter expulsado Doran. Ela e Miriam foram comer churrasco. Yongja vendeu a casa e a loja de Dong-Chul, planejando comprar um pequeno apartamento em Gangnam e abrir uma cafeteria. Ela esperava que Miriam encontrasse um bom marido por lá. Doran trabalhava duro e, ao receber seu primeiro salário na barraca de vegetais, não tinha com quem compartilhar sua felicidade. Pensando na antiga e feliz família de 4 pessoas, ela levou as tangerinas favoritas de Miriam até a porta de casa. Mas Yongja as jogou no chão. Ela não queria mais aceitar Doran como filha. Doran não achava isso certo. Mesmo sem laços de sangue, haviam vivido juntas por 28 anos. Será que Yongja não tinha nenhum sentimento por ela? Doran deu a Yongja o dinheiro que ganhou no trabalho e prometeu continuar sustentando-a. Mas Yongja jogou o dinheiro no chão e disse que mesmo que Doran lhe desse bilhões, ela não queria. Só queria que Doran desaparecesse. Na manhã seguinte, um jovem herdeiro chegou à empresa de bom humor, mas ouviu cochichos de seus funcionários. Ele estava confuso até descobrir que fotos comprometedoras suas haviam sido espalhadas online. Ele percebeu que o pendrive com essas fotos estava desaparecido. Chamou a empregada para perguntar se ela o viu no paletó, mas ela disse que conferiu várias vezes e não estava lá. Ele se lembrou que havia esbarrado com uma garota na rua no dia anterior e teve uma experiência ruim. Achou que ela havia pego o pendrive e estava se vingando. Então foi até o hotel onde ela trabalhava meio período, mas o recepcionista disse que ninguém com aquele nome trabalhava ali. Ele mandou o secretário chamar a polícia, mas nesse momento a viu distribuindo panfletos na rua. Ele pisou no panfleto e agarrou a mão dela, exigindo que entregasse o pendrive. Doran ficou completamente confusa, sem saber quem era ele, mas logo reconheceu. Era o pervertido que havia seduzido uma jovem rica no hotel da outra vez. Ela não sabia de que pendrive ele falava. Derok, o rapaz, disse que no dia em que colidiram, o pendrive dele caiu do bolso e ela o pegou. Doran achou que ele só queria causar confusão, então o ignorou e tentou ir embora. Mas Derok a impediu e acidentalmente tocou em seu peito. Ela o encarou, irritada. Isso só provava que ele era mesmo um pervertido. Derok pediu desculpas e saiu correndo. Ao entrar no carro, se perguntou por que havia colocado a mão ali. Depois pensou melhor. Talvez nem fosse ela. E desistiu dessa ideia. Nesse momento, Derok recebeu
recebeu uma ligação informando que a pessoa que havia postado as fotos foi encontrada. Era o filho da empregada. Como o menino era pequeno, Derek decidiu não levar o caso adiante. Depois olhou para o pendrive e se sentiu extremamente desconfortável. De repente, lembrou que havia tocado acidentalmente em Doran no calor do dia. Isso o deixou muito envergonhado e desejando nunca mais vê-la novamente. Mas o destino é surpreendente. Doran decidiu se candidatar a uma vaga em uma famosa empresa de alimentos chamada Bomb and Food. Coincidentemente, o pai de Derek era o presidente dessa empresa. Doran foi à entrevista, mas por causa de uma dor de estômago, correu para o banheiro dos homens por engano. Quando saiu, encontrou novamente Derek. Ele viu uma mulher saindo e achou que havia entrado no lugar errado. Então abaixou rapidamente a cabeça para se desculpar e estava prestes a sair. Doran reconheceu Derek e pensou consigo mesma que esse pervertido estava em todo lugar. Então, correu para bater nele. De repente, outro candidato apareceu e disse que aquele era o banheiro masculino. Só então Doran percebeu que havia entrado no lugar errado. Após pedir desculpas, saiu correndo. Nesse momento, Derek foi impiedosamente zombado pelo candidato. Sendo CEO de uma empresa tão grande, nem conseguiu dizer: "Este é o banheiro masculino". Ao voltar para seu escritório, ficou extremamente irritado por ter sido humilhado dentro da própria empresa. De repente, ele se lembrou do crachá de entrevista no peito de Doran e percebeu que ela era uma das candidatas. Chamou imediatamente seu secretário e pediu o currículo dos candidatos daquele dia. De fato, encontrou o de Doran, o que o deixou muito satisfeito. Logo depois, Doran recebeu uma mensagem dizendo que havia passado na entrevista e avançado para a próxima fase. Ao ver a mensagem, ficou extremamente feliz, sem saber que alguém estava esperando secretamente para reencontrá-la. Derek estava em seu escritório, imaginando como seria a cara de espanto de Doran ao vê-lo na entrevista. Ele até visualizava o poder que teria naquele momento. Enquanto isso, o pai biológico de Doran estava trabalhando como motorista para uma família rica. Um dia, ele foi ao mercado com a empregada e, ao virar uma esquina, esbarrou em uma garota empurrando um carrinho com produtos congelados. Era sua filha, que ele não via há 28 anos. Por causa de seu passado criminoso, Suil não teve coragem de dizer que era pai de Doran. Vendo a filha sendo repreendida pelo chefe, sentiu pena e dor. Ficou perdido em pensamentos e não prestou atenção a nada ao redor. Anos atrás, Dongchul havia prometido cuidar bem de sua filha e nunca deixá-la passar por dificuldades. Suil começou a suspeitar que algo havia acontecido com Dongchul. No dia seguinte, Suil foi até a loja que Dongchul costumava administrar, mas encontrou tudo fechado. Passantes disseram que o dono da loja havia morrido em um acidente de trânsito há muito tempo e que o funeral já havia sido realizado. Suil não conseguiu acreditar e quebrou a porta da loja, chamando desesperadamente pelo nome do amigo. Só ao ver o retrato de Dongchul conseguiu aceitar a verdade. Para retribuir a bondade de Dongchul, Suil decidiu ajudar a família dele em segredo. Foi ao banco, sacou todas as suas economias e colocou discretamente na caixa de correio da casa de Dongchul, na esperança de aliviar o fardo da família. No entanto, ele não sabia que sua filha havia sido expulsa de casa por Yongja. Yongja contou o dinheiro de origem desconhecida várias vezes e percebeu que somava mais de 4 milhões de won. Ela achou que era um empréstimo que Dongchul havia feito antes de morrer, então aceitou alegremente. Nesse mesmo dia, Su-il foi à frutaria comprar frutas para a família Chaebol e também comprou uma caixa de laranjas e uvas para a família de Dongchul. Ele viu Yongja e Miriam voltando para casa, sorrindo e conversando felizes, mas não viu Doran. Miriam viu as frutas na porta e comentou que eram as favoritas de Doran, mas Yongja imediatamente a repreendeu por mencionar o nome dela. Su-il achou estranho e perguntou a vizinhos que passavam. Inesperadamente, ouviu que sua filha havia sido expulsa de casa por Yongja. Em choque, ele voltou ao mercado onde havia visto Doran pela última vez, mas descobriu com o dono da banca de vegetais que ela havia pedido demissão e que ele não tinha mais informações sobre ela. Enquanto isso, Yongja e Miriam estavam em casa saboreando as frutas, sem saber de onde vieram, achando que tinham sido enviadas pela mesma pessoa que mandou o dinheiro. Sem saber quanto deviam ou por quê, decidiram instalar uma câmera na entrada para flagrar esse benfeitor misterioso. Doran, por acaso, ajudou uma senhora idosa com perda de memória. Inesperadamente, ela era mãe do presidente da empresa para a qual Doran estava tentando trabalhar. No mesmo dia da entrevista, Gumyong se aproximou de Doran chamando-a de irmã e a impediu de seguir em frente. Doran, com pressa, se desesperou e chamou a polícia. Descobriram que a mulher sofria de amnésia. A polícia levou Gumyong, permitindo que Doran seguisse seu caminho. Derek estava esperando por ela na entrevista, ansioso para se exibir diante da mulher que o havia confundido com um gigolô, mas esperou, e ela não apareceu. O entrevistador terminou as entrevistas. Derek não sabia que Doran havia sido detida pela sua avó. Decepcionado, achou que ela havia escolhido outra empresa e ficou furioso. Doran chegou atrasada e soube que a entrevista havia terminado. Voltou para casa triste e decepcionada e percebeu que havia perdido o celular, provavelmente durante o confronto com Gumyong. Voltou à delegacia, onde Gumyong, ainda sem família, chorava e pedia para ir com Doran.
Com pena, Doran decidiu levá-la para casa e cuidar dela até que encontrassem sua família. Quando achassem, chamaria a polícia para buscá-la. Doran deu banho em Gumyong, trocou sua roupa e preparou o bibimbap. Gumyong contou como ela e sua irmã tinham se apoiado mutuamente no passado. Doran achava que havia sofrido muito, mas, na verdade, estava diante da mãe do presidente do conglomerado Jin-guk. A polícia finalmente entrou em contato com a família de Gumyong, que foi até a casa de Doran para buscá-la. No dia seguinte, o secretário Yang levou um presente à delegacia e pediu que o entregassem a Doran. A polícia contou a ele que Doran havia perdido a entrevista por causa de Gumyong. Ao saber disso, Jin-guk pediu o currículo de Doran e descobriu que ela era uma excelente candidata. Suas notas na prova escrita e entrevista estavam entre as mais altas. Quase haviam perdido uma funcionária competente e gentil. Então, Jin-guk se encontrou com Doran e a nomeou como sua secretária. Doran ficou tão feliz que foi dançando para casa. No dia seguinte, Doran estava empolgada no trabalho, mas aconteceu algo inesperado. Ao ir até a sala de Jin-guk, encontrou-se com Derok. Os dois se olharam, surpresos. Doran perguntou o que ele fazia ali, e Derok disse que quem deveria perguntar isso era ele. Doran mostrou seu crachá de funcionária, dizendo que era secretária ali. Derok também mostrou seu crachá. Ele era o diretor-geral da empresa. Doran ficou chocada ao saber que aquele gigolô era o diretor. Derok foi tirar satisfação com o secretário Yang por ter contratado alguém sem entrevista, e o secretário explicou que foi por ordem do presidente. Coincidentemente, Jin-guk estava passando naquele momento, e graças a isso, Derok soube que Doran era a moça que havia ajudado sua avó. Ele originalmente pretendia dar uma lição em Doran, mas por causa dela, não conseguiu tornar a situação tensa. Nesse momento, Doran estava sentada num canto, pois tinha ofendido o filho do presidente. Ela achava que certamente seria retaliada ou demitida, mas a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo. Então, Doran tomou a iniciativa de levar chá para Derok. Ele disse de propósito que desde que ela o atingiu na cabeça aquele dia, sentia dores de cabeça e tonturas frequentemente. Doran ficou muito preocupada ao ouvir isso. Derok riu, sem esperar que essa garota fosse tão fácil de enganar. Enquanto isso, Suil continuava tentando encontrar sua filha, mas não havia notícias. Inesperadamente, ele a encontrou na casa da patroa naquele dia. Acontece que a amnésia de Gumyong havia retornado, e ela estava procurando por Doran novamente. Gumyong, que sofria de demência, considerava Doran como sua irmã desaparecida. Seu filho e Nora vieram buscá-la, mas Gumyong chorou e se recusou a voltar para casa. Doran não teve escolha a não ser acompanhá-la de volta. Suil conseguiu ver sua filha mais uma vez. Surpreso, ele se perguntou por que ela estava na casa dos Shebol. Pela empregada, soube que Doran trabalhava como secretária lá. Suil levou sua filha, sem coragem de contar sobre o parentesco, e com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar ao lado dela. Vendo que sua filha estava cuidando bem da própria vida, sentiu-se aliviado. No dia seguinte, Gumyong, ciente de sua doença e do incômodo que causava, convidou Doran para jantar em sua casa. A tarefa de buscá-la foi dada ao Suil, o pai biológico de Doran. Ele comprou leite de banana, a bebida favorita da filha, e a esperou em frente ao prédio da empresa. Ao vê-la bebendo o leite com tanto gosto, Suil sentiu-se aquecido por dentro. Até uma simples garrafinha de leite carregava o amor de um pai. Ele até guardou a garrafa vazia. Mesmo feliz, sentia tristeza, pois quanto mais se aproximava de Doran, mais perto a verdade poderia vir à tona. Para o bem do futuro de sua filha, Suil decidiu ir embora. Queria pedir demissão a Gumyong, mas ela insistiu que ele entregasse um presente a Doran. Suil resolveu encontrar Doran uma última vez. Para agradecer o tio que sempre a buscava, Doran preparou um pequeno presente para ele. Ele sugeriu comerem um prato de macarrão. No restaurante, Doran não conseguiu evitar falar do pai. Sempre que estava triste, ele a levava para comer macarrão. Mas agora ele não estava mais neste mundo. Era seu único protetor. A dor de perder quem mais a amava a deixava arrasada. Ao vê-la comendo triste, Suil ficou profundamente tocado. Seu coração vacilou. Ele quis continuar protegendo-a até que ela encontrasse alguém que realmente pudesse cuidar dela. Mesmo o clima não estando tão frio, ele colocou o cachecol que Doran lhe deu no pescoço. Depois, foi até a casa alugada dela para ver se a janela estava bem fechada. Viu que a grade da janela estava solta. Então comprou parafusos e a reforçou. Quando Doran chegou do trabalho, ele teve que se esconder num canto do muro e observá-la em silêncio. No dia seguinte, Doran foi à farmácia comprar remédio para Derok, porque ele disse estar com dor de cabeça e tontura desde que ela o atingiu. Ela também queria levá-lo ao hospital para uma tomografia. Derok não conseguiu conter o riso. Não podia acreditar que essa garota tão cuidadosa era a mesma que o tinha batido. Gumyong, para agradecer a Doran por cuidar dela, disse que queria realizar o sonho de Doran, mas Doran não conseguia aceitar tamanha generosidade. Gumyong não teve escolha, a não ser levá-la ao shopping para fazer compras. De repente, a amnésia de Gumyong voltou. Gumyong queria ir ao parque de diversões com Doran. Jin-guk ficou preocupado com a segurança dela. Então pediu
Alderock para acompanhá-las. Inesperadamente, Gumyong não reconheceu o sobrinho e o confundiu com um vizinho. Doran não teve escolha e sugeriu que saíssem com Derok. Gumyong aceitou feliz. Doran e Gumyong comeram algodão doce, compraram sorvete e se divertiram no carrinho elétrico. Quando souberam que Gumyong havia voltado para casa, a nora e a neta correram para o segundo andar. Gumyong levou Doran ao seu quarto, tirou uma caixinha preciosa e deixou Doran escolher o que quisesse. Gumyong deu a ela um colar de diamantes muito valioso, que antes ela nem havia dado à própria nora. Quando Myung soube disso, pediu ao Derok que fosse ao quarto da avó buscar a caixa, mas ele respondeu que era melhor deixá-la feliz. A nora ficou descontente por Gumyong ter dado o colar para uma estranha. Doran, sensata, devolveu o colar para Gumyong durante a noite, enquanto Gumyong dormia. Naquela noite, ao olhar fotos, Suil percebeu que Derok sempre olhava para Doran. No dia seguinte, quando Gumyong limpava a caixa de joias, notou que o colar havia sumido. Parecia estar esquecendo tudo à sua volta. Myung achava que, de qualquer forma, os bens da sogra seriam dela. Então não devolveu o colar, e ainda o usou para se exibir com as amigas. Derok percebeu que estava se apaixonando por Doran, e terminou o relacionamento com a pretendente, filha do presidente de uma grande farmacêutica. Antes, ele havia concordado em encontrar um bom partido, mas agora dizia que só queria se casar com quem realmente amava. Naquele dia, após a festa, Derok quis levar Doran para casa, mas ela insistiu em ir de metrô. Ele a seguiu secretamente, mesmo os dois morando em direções diferentes. Doran disse que ele pegou o trem errado, mas Derok insistiu que tudo bem, que chegaria em casa de qualquer forma. Doran achava que ele estava bêbado, mas Derok garantiu que não. Enquanto isso, Sarah ainda se lembrava da história do colar, e usando sua posição de dona da casa, pediu que Doran lhe fizesse café. Nesse momento, Suilo entrou e disse que Doran não precisava fazer café, pois não era empregada, e sim hóspede de honra de Gumyong. Sarah ficou furiosa por um empregado estar interferindo e mandou Suil sair da casa. Vendo Suil sendo repreendido por causa dela, Doran exigiu que Sarah pedisse desculpas a ele. Sarah, então, virou-se e gritou com Doran. Nesse momento, Jin-guk e Gumyong chegaram em casa e ouviram tudo. Jin-guk ficou furioso. Nem ele, como presidente, tratava os empregados daquele jeito. Estava muito decepcionado com Sarah. Sarah, por sua vez, ficou irritada por ter sido repreendida pelo pai. Como a mãe de Sarah era amiga de Myung, esta tentou protegê-la. Para agradar Sarah, Myung deu a ela o colar de diamantes de Gumyong, mas ninguém sabia que, quando Gumyong estivesse doente, lembraria do colar. Gumyong foi direto ao quarto de Sarah e revirou tudo. Ao abrir o armário, viu Sarah escondida lá dentro. Gumyong, furiosa, questionou Sarah sobre como ela teve coragem de roubar seu colar. Sarah ficou assustada e rapidamente o devolveu. Jin-guk perguntou a Sarah por que o colar estava com ela. Myung rapidamente explicou que tinha sido ela quem deu o colar para Sarah. Ao ouvir isso, Jin-guk ficou sem palavras com essas duas mulheres. Todos foram embora, deixando Sarah sozinha, chorando. Ela ligou para sua mãe biológica para reclamar, dizendo que havia perdido toda a sua dignidade na frente de Doran. Sarah pediu à sua mãe biológica que pensasse em um jeito de expulsar Doran. Então, Hong-sil foi até Myung e sugeriu contratar uma enfermeira profissional para cuidar de Gumyong, dizendo que não era bom depender de Doran para sempre. Myung também achou que fazia sentido. Rapidamente, Hong-sil encontrou uma pessoa que dizia ser a melhor enfermeira do país. Myung explicou a situação de Gumyong para ela, que disse estar confiante de que saberia lidar com tudo. Mas, enquanto conversavam, a demência de Gumyong voltou. Ela agarrou os cabelos de quem estava na sua frente e atacou todos. Hong-soo também não teve sorte e acabou apanhando. A enfermeira pediu para todos se afastarem e disse que acalmaria Gumyong sozinha. E não estava mentindo. Em pouco tempo, Gumyong adormeceu tranquila. Mas ninguém sabia que o segredo da calma de Gumyong era o uso de sedativos. Logo, ela ficou doente novamente. Ao não ver Doran, Gumyong se recusou a ouvir a enfermeira. Gumyong derrubou toda a cartela de remédios que a enfermeira trouxe. Jin-guk voltou para casa e viu sua mãe em crise, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. Gumyong, doente, chamou Jin-guk de papai e revelou os crimes da enfermeira. Quando a enfermeira percebeu que tudo tinha sido descoberto, fugiu rapidamente. Todos tentaram contatar Doran, mas ninguém atendeu. Na noite anterior, Myung havia dito a Doran para não voltar mais a casa para cuidar de Gumyong, e ainda a humilhou com dinheiro. Jin-guk não teve escolha a não ser chamar um médico para aplicar sedativos. O médico viu os remédios e notou que eram sedativos que não poderiam ser usados sem receita, pois poderiam causar sérios problemas. Jin-guk olhou surpreso para sua esposa e sua nora, que estavam com medo e não conseguiam encará-lo. Depois que o médico foi embora, Jin-guk ordenou com raiva que elas convencessem Doran a voltar, ou então nunca mais entrariam naquela casa. No dia seguinte, elas foram até a casa de Doran, mas foram rejeitadas. Primeiro, Doran sentia que não era tão boa quanto uma profissional. Segundo, queria manter distância de Derok, já que suas condições sociais eram diferentes e não haveria futuro entre os dois. Sarah tentou resolver tudo com dinheiro, dizendo que pagaria um pouco mais de salário. Isso feriu o orgulho de Doran, que recusou e entrou na
casa sem dizer mais nada. Myung, furiosa, culpou Sara por não conseguir fazer nada além de piorar a situação. Como última cartada, Myung tentou fazer com que Jin-guk visse Doran como arrogante e desinteressada, mas Jin-guk sabia que Doran era uma pessoa gentil. Então concluiu que Myung havia feito algo errado. Ele disse que, se Myung não conseguisse trazer Doran de volta, também não voltaria a entrar naquela casa. Sem escolha, Myung continuou procurando Doran para convencê-la. Doran não queria ser incomodada, então foi ao parque. Lá, recebeu uma ligação de Jin-guk, mas assim que a atendeu, Gumyong perguntou aonde ela estava indo. Será que Doran não se importava mais com ela? Doran ficou tocada com isso, pois já tinham se aproximado bastante. Ela considerava Gumyong como uma parente. Então, Doran foi imediatamente até a casa de Jin-guk. Por outro lado, Derok confessou a uma garota e foi visto por Su-il, que começou a prestar atenção nele. Aparentemente, ele andava saindo com outras mulheres. Recentemente, ele voltou a importunar Doran. Su-il achava que Derok era um playboy que só queria brincar com sua filha. Derok viu que Su-il e Doran estavam próximos, então pediu ao Su-il que falasse bem dele para ela. Su-il concordou, mas depois aconselhou Doran a não se deixar levar por um homem rico como Derok. No fim, ela seria quem sofreria. Su-il não queria que sua filha fosse magoada. Doran não sabia que Su-il era seu pai biológico, então inocentemente aceitou o pedido. Derok começou a cortejar Doran intensamente. Todos os dias a acompanhava até o ponto de ônibus e arranjava desculpas para sair com ela. Durante os encontros, elogiava sua beleza. Doran achava que ele estava brincando e dizia que não gostava dele, mas, quando não o via no ponto, olhava ao redor inconscientemente. Derok aparecia de repente, feliz por ela estar o procurando. Doran, envergonhada, negava, mas Derok zombava dela com carinho. Certo dia, Gumyong passou mal e chamou Doran para um piquenique. O grupo foi ao parque, o clima era harmonioso e parecia uma família de verdade. Um vento forte levou o chapéu de Gumyong. Ela tentou pegá-lo, mas escorregou e quase caiu no barranco. No susto, Doran empurrou Gumyong para a margem e rolou sozinha. Seu pescoço bateu com força no tronco de uma árvore e ela desmaiou. Derok, muito preocupado, correu e a levou ao hospital, segurando sua mão o tempo todo. Quando viu que ela não acordava, começou a chorar. Felizmente não era nada grave, e Doran acordou algum tempo depois. Apenas torceu o tornozelo. Su-il viu o quanto Derok estava preocupado, e no caminho de volta, começou a falar bem dele. Viu sinceridade em Derok, e resolveu ajudar no relacionamento. Fingiu ter um compromisso para que Derok pudesse levar Doran para casa. Ela começou a perceber algo estranho. Antes, Su-il mandava ela se afastar de Derok, mas agora fazia o oposto. Su-il disse que Derok a amava de verdade. A vida é única, e ele queria que ela fosse feliz com quem amava. Logo, os dois começaram a se contradizer. Tinham combinado que Su-il diria que teve diarreia, mas Derok disse que ele estava resfriado. Ao voltarem, Su-il disse que tinha algo para fazer e precisou ir. Doran pensou que ele a deixaria sozinha com Derok, mas desta vez, Su-il realmente tinha algo a resolver. No caminho de volta, Derok tentou conquistá-la mais uma vez. Doran expressou preocupação com a diferença de status social e não queria ser alvo de fofocas por ganância, mas Derok disse que já havia pensado em tudo e pediu que ela acreditasse nele só uma vez. Ele queria fazê-la feliz por toda a vida. Com essa confissão sincera, Doran não o evitou mais. Os dois se beijaram apaixonadamente. Gumyong também passou a gostar ainda mais de Doran e mandou fazer 2 colares de diamantes para que usassem como irmãs. À mesa, Myung viu o colar de Doran e ficou visivelmente incomodada. Sara ficou ainda mais irritada e jogou o colar de Gumyong na cama. Descontou a raiva no marido, pois sentia que sua posição não era nem de uma secretária. Sara foi à empresa levar flores para Jin-guk, tentando ganhar sua confiança. Quando estava para sair, encontrou Doran. Sara se comportou como uma chefe e ordenou Doran. Esta a chamou de Madame. Essa cena foi vista por Derok. Naquele dia, Derok pediu Doran em casamento. Tirou o anel que havia preparado e colocou no dedo dela. Disse que era sério e que esperava que ela vivesse com orgulho, sem deixar ninguém humilhá-la, pois agora ela era sua mulher e podia andar de cabeça erguida. Derok queria tornar o relacionamento público, mas Doran ainda não estava preparada e pediu mais um tempo. Então, recebeu uma ligação de Myung. Gumyong havia adoecido novamente e estava procurando por Doran. Os dois correram para casa. Ao ver Doran, Gumyong parou de chorar. Até confundiu o sobrinho com um vizinho. Doran viu que Gumyong não estava bem e decidiu passar a noite ali. Derok, no andar de cima, não conseguia dormir, já que sua namorada estava em sua casa. Então mandou uma mensagem pedindo para se encontrarem. Os dois foram secretamente ao quintal ver as estrelas. A cena era doce e acolhedora. Sara acidentalmente viu essa cena. Era a chance perfeita de afastar Doran. Então Sara rapidamente pegou seu celular para tirar uma foto. Mas inesperadamente nesse momento, Gumyong correu, agarrou o cabelo de Sara e perguntou o que ela estava fazendo. Doran ouviu o barulho e percebeu que algo estava errado. Então voltou correndo. Assim que Doran entrou, Gumyong se gabou de que havia acabado de repreender Sara por ousar espiar Doran e Derok em seu encontro. Myung ficou muito chateada ao ouvir isso. Como Gumyong podia dizer que seu amado filho estava apaixonado por
por uma secretária comum. Mas Sarah ainda contou essa má notícia para Myung. Myung recusou-se firmemente a acreditar que seu filho gostava de Doran. Ela achava que Sarah estava inventando tudo para afastar Doran. Myung disse a Sarah para não ser tão cruel. Se Sarah não conseguia suportar Doran, então ela poderia simplesmente viver separada. Sarah jurou encontrar provas para expulsar Doran. Na manhã seguinte, para evitar fofocas, Soo-il se ofereceu para levar Doran ao trabalho. Ele expressou sua preocupação de que, se esse caso amoroso secreto fosse descoberto, quem sairia machucada seria Doran. Derok disse que já havia sugerido tornar tudo público, mas Doran ainda não estava pronta. Derok pediu ao Soo-il que o ajudasse a convencer Doran. No caminho, Soo-il sondou a atitude de Doran. Ela admitiu que realmente gostava de Derek, mas que, por gostar tanto dele, tinha medo de que essa felicidade fosse destruída. Sabendo dos pensamentos de sua filha, Soo-il a confortou e deu conselhos sinceros. Suas palavras deram força a Doran, que tomou a decisão de tornar tudo público. Decidiram então voltar para casa e anunciar tudo no fim de semana, para poderem conhecer os pais dela formalmente. Após o trabalho, ele a levou ao shopping para fazer compras, mas não sabiam que alguém com más intenções havia tirado fotos secretamente de seus gestos íntimos. Acontece que Sarah estava com ciúmes de Doran ser amada por Gumyong. Ela não permitia que uma simples secretária tivesse o mesmo poder que ela. Então entregou as fotos para Myung. Myung ficou extremamente assustada ao vê-las e só conseguiu ficar com raiva. Enquanto isso, Sarah começou a manipular a psicologia de Myung. Neste momento, Jin-guk e Gumyong gostavam muito de Doran. Talvez aceitassem esse casamento. Então, Myung precisava destruir completamente o relacionamento de Derok e Doran antes que fosse tarde demais. Só então Myung reagiu. Ela achou que precisava agir imediatamente. Então chamou Doran para se encontrar e, sem rodeios, pediu que ela deixasse Derok e se demitisse da empresa. Se Doran se casasse com Derok, as ações da empresa cairiam e todos os investimentos seriam perdidos. Doran já estava em desvantagem nesse relacionamento. As palavras de Myung a derrotaram com facilidade. Na manhã seguinte, Derok foi até a casa de Doran muito cedo, mas soube que ela já havia ido para a empresa. Quando chegou lá, não a encontrou em lugar nenhum. Só então o pai de Derok soube que ela havia se demitido e deixado de cuidar da avó dele. Quando Derok encontrou Doran, ela se despediu friamente. Após o término, Doran nunca mais viu Derok. Sem saída, Derok entrou em contato com Soo-il para pedir ajuda. Soo-il marcou um encontro com Doran para saber o motivo, mas ela permaneceu em silêncio, apenas chorou e o evitou. Soo-il deduziu que Doran devia ter seus próprios problemas. Gumyong ficou muito triste ao saber que Doran havia se demitido, mas teve que respeitar sua decisão. Jin-guk teve que encontrar uma nova enfermeira. Para que a nova enfermeira passasse no teste, Myung e Sarah planejaram que ela se disfarçasse de Doran. A nova enfermeira chegou à casa com uma aparência muito estranha. Estavam prestes a levá-la para ver Gumyong, quando Gumyong adoeceu repentinamente. Tentaram enganar Gumyong, fazendo-a pensar que a enfermeira era Doran, mas ela logo percebeu que não era e atacou a nova enfermeira, arrancando sua peruca. A nova enfermeira ficou assustada e fugiu. Jin-guk, sem saída, pediu que Myung ligasse para Doran. Myung pegou o telefone, mas hesitou. Depois, disse a ele que não podia entrar em contato com Doran. Tiveram que chamar um médico. Quando Gumyong adormeceu, Jin-guk perguntou ao médico se havia alguma solução. O médico disse sinceramente que a melhor forma seria manter a pessoa de quem ela era obcecada por perto, senão a situação pioraria, podendo até levar a atitudes perigosas. Pelo bem de sua mãe, Jin-guk decidiu convencer Doran a voltar ao trabalho pessoalmente. Myung ficou com o coração partido. Será que seu filho mais velho, por quem ela tanto lutou, seria arruinado por essa mulher? Ela culpou tudo em Gumyong. Myung reclamou para Gumyong que era culpa dela por depender tanto de Doran, o que fez Derok se apaixonar por ela. Mesmo que morresse, Myung jamais aceitaria Doran. Ela implorou a Gumyong que voltasse à razão e não procurasse mais por Doran. Gumyong se sentiu muito culpada ao ver Myung gritando como louca. Gumyong não esperava que sua doença trouxesse tanto peso para sua nora. Então, no dia seguinte, mandou todos embora e fez as malas para ir sozinha a um asilo. Por sorte, Soo-il descobriu e a seguiu, convencendo-a a voltar. Gumyong pediu ao Soo-il que mantivesse segredo e lhe contou tudo. Ela dependia demais de Doran, e por isso Doran e Derok se apaixonaram, mas isso causou problemas a Myung. Gumyong entendeu o quanto Myung esperava de Derok. Mesmo que morresse, Myung não aceitaria Doran. Só então Soo-il entendeu por que Doran quis terminar tão de repente. Ao saber da verdade, ficou de coração partido. Ele não fazia ideia de quanto sofrimento sua filha havia passado. Nesse momento, recebeu uma ligação de Jin-guk. Gumyong estava desaparecida. Ele perguntou ao Soo-il se sabia onde ela estava. Embora tivesse prometido guardar o segredo, Soo-il achou que Jin-guk precisava saber. Então contou tudo. Jin-guk foi ao asilo e viu sua mãe sozinha no quarto, parecendo solitária, e se sentiu profundamente envergonhado. Jin-guk quis levá-la para casa, mas ela recusou. Se ficasse em casa, sua nora e futura neta-nora não teriam um dia de paz. De volta para casa, Jin-guk disse com raiva para Myung pedir desculpas a Gumyong e trazê-la de
de volta, mas, inesperadamente, Myung não concordou. Se Gu Myung voltasse e tivesse outra crise, chamariam Doran. Mesmo que morresse, Myung não queria que Derok visse Doran novamente. Inesperadamente, essas palavras foram ouvidas por Derok, que havia acabado de voltar. Só então, ele entendeu por que Doran terminou com ele. Ele questionou sua mãe com raiva por que ela fez isso. Doran era a mulher que ele amava, e ele nunca se casaria com outra. Mas Myung continuava obstinada. Durante a discussão, Jin-guk recebeu uma ligação de Su-il. Gu Myung teve outra crise no asilo, e a situação era grave. Derok disse que levaria Doran para casa, mas Myung tentou impedi-lo. Derok foi ver Doran, a abraçou e a repreendeu por não ter contado nada. Ele havia dito que cuidaria de tudo, mas a deixou enfrentar tudo sozinha. Enquanto isso, Gu Myung teve uma crise e não conseguia controlar as emoções. O asilo a trancou no quarto. Ela gritava por Jin-guk. Nesse momento, Derok e Doran chegaram. Gu Myung se acalmou imediatamente ao ver Doran e pediu para ir para casa com ela. Myung e Sara ficaram desconfortáveis ao ver essa cena. Quando Doran chegou em casa, viu Gu Myung dormindo profundamente. Ela não entendia por que Gu Myung só a procurava agora. Nesse dilema, como deveria agir? Nesse momento, Derok entrou, segurou sua mão e decidiu que nunca a deixaria. Ele a puxou com firmeza diante da família e disse que se casaria com ela. Mas ainda enfrentaram forte oposição de Myung. Se ela não concordasse, Derok levaria Gu Myung para morar com ele. Myung ficou furiosa e insultou Doran com palavras cruéis, fazendo com que ela se magoasse e fugisse. Jin-guk não se opôs, mas também não disse nada. Como filho mais velho da família, Derok carregava as expectativas familiares. Após uma noite de reflexão, Jin-guk deixou de ser teimoso. Ele decidiu confiar em Derok. Mesmo que não usasse o casamento para fortalecer sua carreira, Derok ainda se sairia bem. Jin-guk ligou para Doran voltar. Ele não aceitou sua demissão. Quando ela foi à empresa, recebeu a aprovação de Jin-guk. Ele concordou com o relacionamento deles. Isso não foi uma decisão fácil para ele, mas já fazia um tempo que Jin-guk estava satisfeito com Doran. Ele achava que tudo correria bem. A mãe de Doran a criou por 28 anos, mas nunca a considerou uma filha. Quando o marido morreu, expulsou Doran de casa. Quando gastou todos os bens da família, foi descaradamente atrás de Doran. Yongja não só morava com Doran, como também a obrigava a pagar pelos estudos de Miriam. Agora que Doran e Derok estavam apaixonados, e a família dele finalmente concordou, Yongja foi até Myung pedir dinheiro pelos 28 anos em que criou Doran. Caso contrário, não permitiria o casamento. Durante a conversa, Myung descobriu que Doran era adotada. Isso fez com que Myung, que já era contra o casamento, visse ali um ponto fraco. Em casa, Myung estava extremamente agitada e disse que não concordaria com esse casamento. Ela contou a história de Yongja pedindo dinheiro por ter criado Doran. Além disso, ela nem sabia quem eram os pais biológicos de Doran. Como a família poderia aceitar alguém de origem desconhecida como Nora? Su-il ficou muito irritado ao ouvir isso e foi questionar Yongja por que ela fez isso. Mesmo que Doran não fosse sua filha biológica, ela a criou por mais de 28 anos. Será que não sentia nada? Yongja rebateu dizendo que Su-il e Doran nem eram parentes. Quem era ele para se meter em seus assuntos? Su-il ficou tão agitado que quase revelou a verdade. Nesse momento, Doran voltou e ouviu a conversa. Ela não podia acreditar que sua mãe faria algo assim. Ela insistia perguntando a Yongja, esperando ouvir uma negativa. Inesperadamente, aquela mulher sem vergonha confessou tudo com frieza. Yongja ainda disse que se Doran não a levasse junto, ela jamais aceitaria o casamento. Quando Derok voltou para casa, Myung rapidamente lhe contou que Doran era adotada. Mas ele já sabia disso há muito tempo. Além disso, isso não era um grande problema. Desde o início, Derok escolheu Doran não pelo seu histórico familiar, mas por quem ela era. Doran voltou para casa calmamente e prometeu a Yongja que mesmo após o casamento, continuaria sustentando a família. Doran realmente gostava de Derok e queria se casar com ele. Ela esperava que Yongja não atrapalhasse mais. Mesmo se casasse, Doran jamais esqueceria Miriam e Yongja. Yongja chorou e fingiu estar com o coração partido, mas no fundo estava muito satisfeita. No dia seguinte, Gu Myung, escondida da família, foi sozinha encontrar a mãe adotiva de Doran. Gu Myung deu a Yongja 300 milhões de won e pediu a ela que garantisse que, depois que Doran se casasse, não pediria mais dinheiro nem causaria problemas para ela. Com o dinheiro em mãos, Yongja imediatamente concordou. Mas Gu Myung ainda não estava tranquila. Então pediu a Yongja que assinasse um compromisso. Ao receber o dinheiro, Yongja ficou extremamente empolgada. Naquela noite, Yongja disse a Miriam para largar o emprego de meio período e ir para a escola como devia. Miriam também deveria encontrar um marido rico como Doran. Myung, embora relutante, acabou sendo forçada pela família. Jin-guk e Gu Myung começaram os preparativos para o casamento de Derok e Doran. Su-il viu Derok e Doran sendo carinhosos e seus temores antigos foram dissipados. Doran enviou um convite de casamento para sua amiga Eugene. A avó de Eugene chorou novamente, deixando Doran e Eugene surpresos com sua reação. Doran não sabia que Su-yan era a senhoria dos pais biológicos dela. 28 anos atrás, foi Su-yan quem entregou Doran ao Dongchu. Su-yan havia encontrado Yongja
no mercado há pouco tempo, e acabou descobrindo que Doran era a criança que ela havia entregado anos antes. Suyan, comovida com a situação de Doran, lhe desejou sinceras felicidades. Doran e Derok finalmente se casaram. Os dois caminharam pelo altar com as bênçãos de todos, carregando o desejo de serem felizes. De inimigos no início a apaixonados, o destino foi realmente milagroso. Nesse momento, Suyan viu alguém na plateia. Ela olhou e reconheceu como o pai biológico de Doran. Sem entender por que ele apareceu ali, levantou-se imediatamente para ir atrás dele. Doran e Derok partiram para uma doce lua de mel, sem saber que um grande incidente estava prestes a acontecer. Mi-young descobriu provas de que Gumyong havia pago dinheiro a Yongja. Extremamente furiosa, ela chamou os dois de volta e jogou o papel de compromisso que Yongja escreveu na cara de Doran, insultando-a repetidamente. Doran ouviu as ofensas sem entender o que havia feito de errado. Yongja gastou o dinheiro desenfreadamente assim que o recebeu. Comprou todo tipo de coisas e as levou para casa. Planejava até se mudar para uma casa maior. Doran mostrou o papel de compromisso para fazer Yongja devolver o dinheiro, mas como essa mulher gananciosa aceitaria? Com raiva, Doran rompeu a relação de mãe e filha com Yongja. Estava cansada de ter uma mãe assim. Ao sair, Doran contou tudo ao Derok. Ao ver sua esposa naquela situação, Derok a abraçou e a consolou. Ao voltar para casa, Doran pediu desculpas a Mi-young pelo que sua mãe adotiva havia feito. Gumyong confortou Doran, dizendo que ela não precisava se desculpar, pois não era sua culpa. Gumyong pediu a todos que não mencionassem mais esse assunto. No dia seguinte, Hong-sil se preparava para visitar Gumyong, e sua irmã mais nova, Hong-ju, também quis ir, mas seu verdadeiro objetivo não era visitar. Hong-ju só disse algumas palavras e logo inventou uma desculpa para sair. Após andar pelo jardim, foi até o quarto de Su-il. Ela havia conhecido Su-il na rua não muito tempo antes e se apaixonou à primeira vista. Já havia se declarado várias vezes, mas sempre foi rejeitada. Ao descobrir que Su-il era o motorista da família Chaebol, Hong-ju seguiu Hong-sil até lá. Su-il ficou extremamente nervoso ao ficar a sós com uma mulher no quarto, então logo pediu que ela dissesse o que queria. Hong-ju, sem vergonha alguma, perguntou diretamente por que ele a havia rejeitado. Se fosse por diferença de status, ela poderia abrir uma empresa de carros para ele ser seu próprio chefe. Nesse momento, alguém bateu na porta. Hong-ju quis se esconder, mas Su-il disse que não era necessário. A empregada, a senhora Joe, entrou e viu os dois juntos, despertando sua curiosidade. Su-il teve que explicar que eram amigos que faziam trabalho voluntário na igreja. Senhorita Joe e Hong-ju saíram do quarto e encontraram Gumyong tendo outro ataque de amnésia. Gumyong correu atrás de Mi-young e Hong-sil, batendo e gritando com elas. Mas ao ver Hong-ju, pensou que ela era sua amiga de infância. Gumyong puxou Hong-ju para reviverem memórias juntas. Cantaram e dançaram no quarto, bagunçando a casa toda a tarde. Só pararam quando Jin-guk chegou em casa. Ao sair, Gumyong pediu ao Su-il que levasse Hong-ju para casa. Isso deixou Hong-ju extremamente feliz. No caminho, ela disse que estava com calor e queria sair do carro para caminhar. Ela fingiu estar bêbada e não conseguia se equilibrar. Então teve que segurar no braço de Su-il. Ele não conseguiu conter o riso diante daquela mulher mentalmente instável. Doran levou um presente de lua de mel para Eugene, mas ouviu Eugene falar sobre coisas estranhas de Suron. Eugene nunca tinha contado para Suyan que Doran era adotada, mas recentemente Suyan continuava mencionando o pai biológico de Doran. Doran percebeu que algo estava errado. Ela suspeitou que Suyan sabia de algo. Então foi ver Suyan em particular e perguntou se ela sabia sobre seu pai biológico. Suyan ficou um pouco nervosa e mentiu dizendo que não estava sóbria ultimamente e falava muitas bobagens. Doran não deveria se importar, pois Suyan e Su-il haviam se encontrado por acaso no mercado, e Su-il disse que não queria que sua filha soubesse. Suyan também prometeu manter segredo, então não contou nada para Doran. Naquela noite, Su-il ficou olhando as fotos de sua filha. Por causa de seu passado problemático, ele decidiu que nunca contaria a verdade. Ao guardar o álbum, deixou cair uma foto. No dia seguinte, a senhorita Joe levou frutas para Su-il e encontrou a foto de infância de Doran no chão. Ela perguntou se era foto da filha dele. Su-il pegou a foto rapidamente, ficou muito agitado e gritou. A senhorita Joe não teve outra escolha senão sair rapidamente. Depois disso, toda a família soube que Su-il tinha uma filha. Gumyong também ficou curiosa e perguntou ao Su-il sobre sua filha. Ele, sem saber como responder, apenas disse que não a criou. Vendo a situação delicada, Gumyong se desculpou por fazer tantas perguntas. Por outro lado, Doran recebeu uma ligação de Suyan pedindo para ir ao hospital imediatamente. Suyan foi diagnosticada com câncer no estômago. Sentindo que não viveria muito e sem querer que Doran fosse enganada novamente, Suyan decidiu contar a Doran que seu pai biológico estava ao seu lado, mas ela não sabia exatamente onde ele estava. Só sabia que ele apareceu no casamento. Doran perguntou a Suyan se ela sabia o nome do seu pai. Suyan disse que não, mas achava que o sobrenome dele era Kim. Ela lembrava claramente do rosto do homem. Doran perguntou se ela o reconheceria por uma foto, e Suyan confirmou. Então Doran foi para casa pegar o álbum de casamento
casamento para ela identificar. Su-Yan imediatamente reconheceu Su-Il como o pai de Doran. Doran não entendia por quê. Mesmo estando tanto tempo com Su-Il, ele nunca contou nada. Su-Yan confortou Doran, dizendo que seu pai devia ter seus próprios motivos. Ela pediu a Doran que não insistisse, ou ele desapareceria sem deixar rastros. Para ter certeza da verdade, Doran foi ao quarto de Su-Il e roubou uma escova de dentes. Após o teste de DNA, os resultados confirmaram que Su-Il era seu pai biológico. Por causa do aviso de Su-Yan, Doran não contou imediatamente o que sabia. Ela tentou perguntar ao Su-Il sobre sua filha, mas ele respondeu que não era digno de ser pai. Depois de voltar para casa, a senhorita Joe deu um elástico de cabelo a Doran e perguntou se era dela. Doran disse que não sabia onde havia deixado, mas Su-Il o havia encontrado no quarto dele. Isso significava que Doran tinha estado lá. Su-Il lembrou da escova de dentes desaparecida e do comportamento estranho de Doran naquele dia. Ele suspeitou que ela o havia reconhecido, e a única que sabia da verdade era Su-Yan. Como a avó da amiga que Doran havia visitado era Su-Yan, Su-Il a seguiu até o hospital e confirmou que era mesmo ela. Depois que Doran saiu, Su-Il foi ao quarto do hospital e confrontou Su-Yan. Ele havia dito claramente para ela não contar nada, mas Su-Yan disse que faria uma cirurgia no dia seguinte e se morresse durante a operação, se arrependeria de não ter contado a verdade. Então contou a Doran. Su-Il sentiu uma dor insuportável, pois sabia que sua existência só traria infelicidade para ela. Sabendo a verdade, ele achava que não poderia mais ficar por perto. Pediu a Su-Yan que não contasse nada a Doran. Depois de voltar, Su-Il imediatamente fez as malas, deixou uma carta de demissão e foi embora. Doran havia colocado o celular para carregar e viu 10 chamadas perdidas de Su-Yan. Ligou de volta e descobriu que Su-Il já sabia e estava prestes a deixá-la. Su-Yan pediu que Doran o impedisse. Doran correu para o quarto de Su-Il, que já estava vazio. Correndo para alcançá-lo, ela ainda o viu na esquina. Para segurar seu pai, ela o chamou várias vezes, mas Su-Il insistia em ir embora. Doran gritou, "Pai!" E naquele momento Su-Il não conseguiu mais controlar suas emoções. Eles se abraçaram e choraram à beira da estrada. Doran implorou para que ele não fosse embora. Não importava mais os motivos do passado, agora ela tinha um pai. Doran fez Su-Il prometer que nunca mais a deixaria, e que mesmo que o mundo não soubesse, o lar deles estaria completo se eles soubessem que estavam bem. Doran descobriu que o motorista contratado pela família do marido era seu pai biológico. Na frente dos outros, era um patrão e funcionário, mas quando ninguém estava por perto, Doran o chamava secretamente de pai. Naquela noite, Doran aproveitou o sono profundo de Derok e mandou uma mensagem para Su-Il, pedindo que fossem juntos ao supermercado. Ao ver que ninguém estava por perto, Doran o chamou de pai inocentemente, mas Gumyong, que havia acabado de sair, ouviu. Felizmente, Gumyong sofria de amnésia e não entendeu a relação. Ao saber que iam ao supermercado, Gumyong se interessou e quis ir junto. Doran não teve escolha senão levá-la. Gumyong queria dificultar a vida de Doran e a obrigou a fazer 400 bolinhos no dia seguinte. Mas Doran tinha uma reunião, então decidiu fazer horas extras naquela noite para preparar os bolinhos. Gumyong soube disso e quis ajudar. Quando chegaram em casa, os três começaram a preparar os bolinhos. No meio do processo, a senhorita Joe também ajudou, e sem querer, disse que Gumyong estava dificultando propositalmente a vida de Doran. Doran acabou queimando a mão. Gumyong causou uma confusão, e toda a família veio correndo. Gumyong contou tudo para Jin-guk, que a advertiu, dizendo para tratar Doran bem. Para consolar Doran, Jin-guk generosamente deu um carro para ela. Isso deixou Sara com ciúmes e determinada a não deixar Doran em paz. Ela sempre ficou de olho em Doran, tentando encontrar falhas. Um dia, pegou Doran saindo escondida com algo. Quando a perseguiu, Doran já havia sumido. Sara suspeitou que ela tinha ido ao quarto de Su-Il e bateu a porta, mas não encontrou ninguém. Apenas viu a laranja que Doran tinha levado, colocada sobre a mesa de Su-Il. Havia algo errado, mas, antes que Sara pudesse reagir, algo aconteceu na casa. Gumyong descobriu que a caixa de joias estava vazia e suspeitou que havia sido roubada. Jin-guk mandou todos procurarem a casa inteira. Nesse momento, Sara correu até Mi-young e sussurrou que os suspeitos mais prováveis eram a empregada e Doran. O quarto da empregada já havia sido revistado, então só restava o de Doran. Mi-young não queria acreditar, mas Sara a lembrou que se Yong-ja foi capaz de pedir pensão sem vergonha, Doran também poderia. Além disso, era Doran quem mais entrava no quarto de Gumyong. Talvez, quando Gumyong adoeceu, tenha dado a caixa de joias a Doran. Mi-young achou que fazia sentido, então ela e Sara foram revistar o quarto de Doran. Justo nesse momento, Doran voltou. O som da discussão atraiu a atenção de toda a família. Gumyong imediatamente se levantou para proteger
proteger Doran. Derok também amava sua esposa, então sugeriu chamar a polícia para provar sua inocência. Após um tempo de investigação, a polícia descartou a possibilidade de um intruso. Era definitivamente alguém dentro da casa. Eles pediram para todos declararem seus números de identificação para a investigação. Quando chegou a vez de Suil, ele ficou preocupado e sem saber o que fazer. Felizmente, as joias foram encontradas. Nesse momento, Suil suspirou de alívio, pois, se tivesse declarado seu número de identificação, seu histórico na prisão teria sido descoberto. A senhorita Joe encontrou todas as joias na geladeira. Na verdade, quando Gumyong adoeceu, ela confundiu as joias com pedras de açúcar e as colocou na geladeira. Gumyong ficou muito arrependida por causar tantos problemas para todos. Jin-guk ficou extremamente decepcionado com Mi-young. Naquela noite, ele levou um cobertor para o escritório e quis se separar dela. Só então Mi-young percebeu a gravidade da situação. Então, ela foi ao quarto de Doran e pediu desculpas sinceramente. Mi-young estava decidida a tratar Doran bem dali em diante. Sarah ficou furiosa ao ver Doran entrando no quarto de Suil novamente. Desta vez, Sarah tirou uma foto com o celular. Sarah suspeitava que Doran e Suil tinham uma relação ambígua. Agora Sarah estava decidida a não deixar isso passar. O filho de 32 anos de Hong-sil não tinha intenção de namorar ou se casar. Então Hong-sil começou a suspeitar da sexualidade de seu filho. Ela se lembrou das palavras do filho de Gorai, que o amor não tem gênero. Essas palavras a deixaram ainda mais certa de sua suspeita. Hong-ju tentou consolar Hong-sil, dizendo para ela não pensar demais. Mas na cena seguinte, algo os chocou. Gorai estava muito próximo de outro homem, apontando para algo de forma muito íntima. Quando chegou em casa, Hong-sil chorou, sem saber o que fazer com o futuro de Gorai. Mas ela não sabia que ele já namorava secretamente Meron e que o relacionamento ia muito bem. Naquele dia, Hong-sil se preparou para visitar uma xamã para tentar mudar o destino de Gorai. A xamã jogou um punhado de arroz sobre a mesa, tocou um sino e murmurou que viu uma mulher. Disse que, se Gorai perdesse essa mulher, nunca teria essa bênção novamente e ficaria sozinho pelo resto da vida. Portanto, mesmo que a mulher fosse feia, ele teria que se casar com ela incondicionalmente. Ao ouvir isso, Hong-sil ficou mais tranquila. Quando chegou em casa, colocou o amuleto da xamã debaixo do travesseiro de Gorei. As palavras da xamã foram realmente eficazes. Pouco tempo depois, Gorai levou Miriam para casa e disse à família que iria se casar com ela. Isso deixou Hong-sil extremamente feliz. Ela aceitou sem fazer perguntas. Naquele momento, Sarah tinha acabado de voltar para a casa da mãe. Ao ver a reação incomum da mãe, ela se perguntou como era possível aceitar o casamento sem perguntar nada. E se ele casasse com alguém como Doran? Zrenia. Eles ainda não sabiam que Miriam era irmã de Doran. Hong-sil viu que Sarah falava demais e disse para ela voltar logo para a casa do marido. Sarah teve que sair furiosa. Muito em breve, as duas famílias organizaram uma cerimônia de apresentação. Doran, Sarah e os respectivos cônjuges se encontraram no saguão de um hotel. Coincidentemente, todos estavam lá para a mesma cerimônia. Quando chegaram, descobriram que pertenciam à mesma família. Sarah ficou surpresa ao ver que a pessoa com quem Gorai queria se casar era Miriam. Sarah, então, se opôs firmemente ao casamento. Yong-ja percebeu que a situação não era boa, então fingiu desmaiar para encerrar o assunto. Quando chegou em casa, Sarah contou para sua mãe e irmão todos os podres de Yong-ja, mas ela não esperava que Gorai estivesse determinado a se casar com Miriam. Caso contrário, ele ficaria sozinho para sempre. Hong-sil acreditava na xamã. Então, não importava o que fosse, Gorai tinha que se casar. Eles caminharam rapidamente para o altar, conforme desejado. Hong-sil achava que Miriam teria que viver como uma esposa lésbica e se sentia muito culpada por isso. Então, ela decidiu amar Miriam como uma filha. Hoje era o dia do retorno da lua de mel de Miriam e Gorai, e toda a família preparou um jantar farto para recebê-los. Sarah voltou para casa, mas foi ignorada por Hong-sil. Sentindo-se rejeitada, Sarah saiu furiosa. Assim que chegou em casa, Sarah viu Doran entrando novamente no quarto de Suil. Então, usou o celular para gravar e mostrou o vídeo à sogra. Sarah acusou falsamente Doran e Suil de terem uma relação suspeita. Incitada por Sarah, Mi-young quase se divorciou de Jin-guk. Ela tinha acabado de pedir desculpas para Doran e decidido viver em harmonia. Agora, não queria mais acreditar cegamente em Sarah. Mi-young disse que Doran tinha dito que iria entregar bolos de arroz preto para Suil, então não havia nada de estranho nisso. Ela também disse a Sarah para ligar para a cunhada de Doran e ser sempre educada. Isso deixou Sarah extremamente irritada. Tanto a casa do marido quanto a da mãe não estavam como deveriam. Por isso, Sarah acreditava firmemente que a relação entre Doran e Suil não era simples e decidiu encontrar provas mais sólidas. Depois de tantas coisas, Mi-young também deixou seus preconceitos de lado e aceitou Doran. Mi-young levou Doran para fazer compras e até fizeram as unhas juntas como irmãs. Mi-young realmente amava sua nora mais velha. Quando chegaram em casa, Mi-young começou a dar tarefas a Sarah, que estava acostumada a viver de forma confortável e não sabia o que fazer. Ela mandou Sarah chamar Gumyong para comer, mas Sarah foi atacada pela avó, que puxou seu cabelo.
Gumyong não aguentava mais. Então sugeriu que Sara e seu filho Shiruk se mudassem. Mas Sara era ambiciosa. Quando a sogra e a avó morressem, ela seria a dona da casa. Então recusou-se totalmente a sair. Sara correu furiosa para a casa da mãe e mandou Miriam preparar um arroz frito com quinte para ela. Quando Hong-sil chegou e viu Miriam ocupada na cozinha, foi logo dar atenção a ela e ignorou Sara. Quando descobriu que Miriam estava cozinhando para Sara, Hong-sil disse que, se ela estivesse com fome, deveria cozinhar e comer sozinha. Por que se atreveria a dar ordens a Miriam? Sara ficou com raiva e sem entender por que estava sendo tratada assim. Mesmo chorando e se explicando, Hong-sil não se importou. Sara saiu de casa furiosa. Enquanto caminhava pela rua, ela viu Doran e Soo-il acenando um para o outro de forma íntima. Então, Sara rapidamente tirou uma foto com o celular. Por causa da lição anterior, ela não ousou mostrar a foto à sogra. Precisava de provas mais sólidas. Então, secretamente, pegou a chave do carro de Doran. De fato, Sara descobriu algo que não deveria estar na dashcam. Ela não podia acreditar que os dois eram realmente pai e filha. Para verificar, Sara pegou suas escovas de dente e fez um teste. O resultado mostrou que eles eram realmente pai e filha. Sara levou o relatório para casa e encontrou Myung. Ela estava prestes a contar para Myung, mas percebeu que ela estava aborrecida. Isso lembrou Sara da última vez em que Myung a repreendeu. Sara pensou que Myung, com certeza, não acreditaria nela de novo. Então foi embora. Depois, Sara foi até Jin-guk e lhe entregou a gravação da dashcam e o relatório do teste. Apesar de Jin-guk também ficar chocado e sem acreditar, após se acalmar, disse para ela manter tudo em segredo e que ele cuidaria da situação. Jin-guk chamou Doran e Soo-il ao escritório da empresa e perguntou por que esconderam esse relacionamento e qual era o verdadeiro objetivo. Soo-il imediatamente se ajoelhou e explicou tudo ao Jin-guk. Soo-il contou tudo o que teve que suportar e esperava que Jin-guk entendesse, pois ele não teve outra escolha. Mas Jin-guk ficou com o coração partido porque Doran escondeu a verdade e traiu sua confiança. Por causa de Dae-rok e Gumyong, Jin-guk disse a Doran para fingir que nada aconteceu e continuar vivendo em paz. Soo-il teve que se despedir de Gumyong e sair discretamente. A partir de então, ele não podia mais aparecer na frente da família de Jin-guk. Quando Doran voltou para casa, Dae-rok perguntou onde ela esteve. Ela teve que mentir e dizer que foi para a casa da mãe, mas ele tinha acabado de ir até lá e não havia ninguém. Além disso, Dae-rok descobriu que o celular de Doran estava bloqueado. Ele pediu para que ela o desbloqueasse na frente dele, mas como ela prometeu ao Jin-guk que manteria segredo, recusou. O relacionamento do casal começou a ficar tenso. No dia seguinte, era o dia da partida de Soo-il. No começo, ele queria se despedir de Gumyong, mas ela estava tendo um colapso nervoso e chorava, não querendo deixá-lo ir. Mesmo assim, Jin-guk insistiu que Soo-il fosse embora. Ao saber disso, Gumyong fez uma greve de fome em protesto. Doran tentou convencer Gumyong a comer. Myung ficou radiante e Jin-guk olhou para Doran com carinho. Sara não aguentava mais assistir, percebendo que, apesar de tudo, ainda não conseguia afastar Doran. No entanto, Myung ainda não sabia de nada. Se soubesse, não deixaria barato. Então Sara chamou Myung para conversar e contou tudo. Myung ficou extremamente furiosa ao saber da verdade. Toda a compaixão que tinha por Doran desapareceu imediatamente. Como já tinha criticado o passado de Doran, agora suspeitava ainda mais de suas intenções ao se casar com alguém da família. Myung ficou fora de si e jogou as malas de Doran para fora de casa, querendo expulsá-la. Doran, usando roupas finas, saiu andando pela rua e acabou desmaiando de frio. Pessoas bondosas a levaram para o hospital. Soo-il ficou arrasado ao saber do ocorrido e foi até a casa de Dae-rok. Ajoelhou-se diante de todos, implorando por perdão. Ele chorou e disse que Doran não sabia de nada, que tudo era culpa dele. Se houvesse punição, ele a aceitaria, mas apenas pediam que não expulsassem Doran. Dae-rok já sabia do relacionamento deles, mas não ficou com raiva. Pelo contrário, ficou feliz que Doran tivesse encontrado seu pai. Ele prometeu ao Soo-il que sempre estaria ao lado de Doran. Quando Doran acordou, Dae-rok a levou para casa. Gumyong e Jin-guk entenderam Doran e acreditaram que nem ela nem Soo-il tinham mais intenções. Só Myung ainda não conseguia aceitar. No dia seguinte, ela ficou furiosa e expulsou Doran da casa novamente. Jin-guk, sem alternativas, permitiu que Doran se refugiasse em outro lugar. Após o trabalho, Dae-rok também foi até a casa de Soo-il e oficialmente o reconheceu como sogro. Soo-il chorou de emoção ao ouvir isso. Naquele momento, na casa de Gumyong, houve outro episódio de amnésia. Gumyong gritava e exigia ver Doran e Soo-il. Sem alternativas, Jin-guk a levou até a casa de Soo-il. Ao vê-lo, Gumyong ficou emocionada novamente. Os quatro comeram churrasco juntos alegremente. Gumyong até quis dar carne na boca de Soo-il. À noite, ela não queria voltar para casa e insistiu em ficar na casa de Soo-il. Jin-guk não teve escolha a não ser aceitar. Ele pretendia convencer a esposa a aceitar Doran, mas Myung era teimosa. Os dois discutiram a ponto de considerar o divórcio. Doran se sentiu muito culpada ao saber que Jin-guk e Myung estavam se divorciando por causa dela. Ela não queria destruir essa família. Então concordou em se divorciar de Dae-rok. Quando Myung ouviu que Doran estava disposta a se
se divorciar, seu coração amoleceu. Não era que ela não conseguisse perdoar Doran, mas se sentia enganada e traída. Jin-guk também começou a aconselhá-la, lembrando que, no fundo, ela era uma boa pessoa. Depois de ser persuadida pelo marido, Mi-young finalmente cedeu. A paz voltou à família. Mi-young procurou Doran e pediu que ela prometesse nunca mais esconder nada dela. Caso contrário, se descobrisse algo, nunca mais a perdoaria. Su-il comprou um caminhão e começou a vender pão nas ruas. Um dia, ao levar os produtos para casa, viu Hongju esperando por ele no frio. Não sabia há quanto tempo ela estava lá, tremendo enquanto falava. Ao chegarem em casa, Su-il preparou um macarrão quente para ela, o que a deixou muito feliz. Depois, dirigiu o caminhão para levá-la para casa. Hongju tentou abraçar Su-il, e ele não resistiu. Duas pessoas com destinos difíceis se consolavam mutuamente. No dia seguinte, um homem apareceu para comprar pão na rua. Ele tirou uma mala cheia de dinheiro. Esse homem se chamava Dong-wan, amigo de Su-il na prisão. Su-il havia ajudado Dong-wan antes. Então, ao sair da prisão, ele o procurou para retribuir o favor. Dong-wan ofereceu dinheiro para Su-il abrir sua própria padaria, mas ele recusou. No dia seguinte, Dong-wan levou Su-il até uma loja. Ele a havia alugado e insistiu que Su-il a aceitasse de qualquer jeito. A princípio, Su-il naturalmente não queria gastar o dinheiro dos outros, mas sob a insistência de Dong-wan, ele aceitou com relutância. Nesse mesmo dia, Dong-wan e Doran se encontraram por acaso na loja. Doran ficou curiosa sobre a relação entre Dong-wan e seu pai. Dong-wan gaguejou e mentiu, dizendo que eram velhos amigos. Com medo de ser desmascarado, ele rapidamente arranjou uma desculpa para sair. Hongju também veio ajudar na loja e revelou publicamente o relacionamento dela com Su-il. Doran não se opôs ao fato de seu pai ter um novo amor. Logo depois, Hongju e Su-il começaram a demonstrar carinho um pelo outro. A pequena padaria de Su-il entrou rapidamente em operação. À noite, ele levava os pães que sobravam até um túnel para doar ao sem-teto. Entre eles, um homem reconheceu Su-il. Esse homem era o credor que Su-il havia procurado antes do incidente. Ao ver Su-il, o homem fugiu correndo. Ele se perguntava por que alguém condenado à prisão perpétua agora estava livre. Naquele dia, Doran encontrou Dong-wan novamente na loja e o viu comprando muitos pães para apoiar o negócio de seu pai. Doran ficou muito grata e o agradeceu, mas Dong-wan disse que não precisava agradecer, pois era o mínimo que podia fazer. No entanto, no meio da felicidade, Dong-wan quase revelou o segredo e rapidamente foi embora. Doran começou a ter dúvidas. Será que seu pai já esteve na prisão? Ela tentou se convencer de que era impossível, mas ao limpar o quarto do pai, encontrou uma caixa trancada. Dentro, havia cartas que Dong-chul havia enviado para a prisão, mas o destinatário era Kim Yong-hun. Doran não entendia por que seu pai tinha essas cartas. Naquela noite, Doran se lembrou de que Su-yan havia dito que o sobrenome de seu pai parecia ser Kim. Será que ele era Kim Yong-hun? Isso significava que seu pai esteve na prisão? Ela não podia acreditar. Tentou se convencer de que seu pai era Kang Su-il, mas no dia seguinte, quando estava indo à padaria, ouviu Dong-wan chamando seu pai de Yong-hun. Isso confirmou suas suspeitas. Sem saber que crime seu pai havia cometido, Doran foi até a casa de Su-yan. Pensando que Doran já sabia de tudo, Su-yan contou que Su-il havia matado uma pessoa. Ela garantiu que o pai de Doran era uma boa pessoa e que devia ter havido um mal-entendido. Mesmo assim, Doran ficou devastada. Como poderia acreditar que seu pai matou alguém? Embora acreditasse que ele era uma boa pessoa, o fato de ele ter matado alguém era real. Ela sentia que não conseguia mais encará-lo. Naquela noite, Doran teve um pesadelo onde ela e seu pai eram desprezados por todos. Ao ver Derek, também sentia culpa. Pensou que não poderia mais ficar com ele. Su-il procurou Doran novamente e contou sobre a situação difícil que ele e a mãe dela enfrentaram no passado. A mãe de Doran teve um ataque cardíaco repentino, e ele nem chegou a comer uma refeição completa, pois correu para conseguir dinheiro para a cirurgia. Nessa tentativa desesperada, acabou matando alguém acidentalmente. A mãe de Doran sequer chegou a ir ao hospital e faleceu. Su-il foi preso e deixou Doran ainda pequena. Su-il disse que só esperava que ela ficasse ao lado do pai, senão ele ficaria realmente sozinho. Doran então decidiu proteger o pai, custe o que custar. Mas e Derek? Ela não sabia como enfrentá-lo. Desesperada, decidiu pedir o divórcio. Derek ainda não entendia o que estava acontecendo. Ele achava que sua mãe descobriu no dia anterior que ele havia roubado 50 milhões de won para dar à sogra e ficou com raiva, querendo que se divorciassem. Ele disse a Doran para ignorar as palavras da mãe, mas Doran estava decidida. Quando chegou em casa, viu que ela já havia feito as malas e saído. Toda a família culpou Mi-young, achando que ela tinha ferido seriamente o orgulho de Doran. Derek procurou Doran na casa de Su-il. Ela novamente disse que ele só precisava concordar com o divórcio. Su-il perguntou o que estava acontecendo. Derek pensava que Mi-young sabia sobre os 50 milhões e estava dificultando a vida de Doran. Derek sugeriu que Doran se mudasse para não ficar mais sob o controle de Mi-young, mas sem saber a verdade, ela recusou. Derek teve que levar sua mala para a casa de Su-il para viver com ela. Doran empurrou a mala de volta. Mesmo dizendo que queria se divorciar,
Derek não queria desistir. Ele achava que o relacionamento deles estava bem, então por que levar isso tão a sério? Para resolver tudo de uma vez, Doran contou a verdade. Ela era filha de um criminoso e seu pai havia matado uma pessoa. Ele ainda queria ficar com ela? Derek ficou em choque. Yongja achava que Doran queria se divorciar por causa dos 50 milhões e se sentiu culpada. Ela foi confessar que havia pegado os 50 milhões de Derek para preparar o casamento de Miriam. Agora que Doran queria o divórcio por causa disso, ela quis devolver o dinheiro à família de Jin-guk. Gorai deu os 50 milhões para ela, que levou à casa de Jin-guk, embrulhados em notas pequenas dentro de uma sacola, que ela despejou no chão. Ao fazer isso, Yongja repreendeu Mi-young por ser mesquinha. Por apenas 50 milhões, estava forçando Doran ao divórcio. Mas Mi-young não entendia o que aquela mulher estava dizendo. Ela mesma nem sabia por que Doran queria o divórcio. Yongja procurou Doran e disse para ela voltar para casa, pois já havia devolvido o dinheiro. Yongja não queria estragar a vida feliz de Doran, e se a outra parte a desprezasse, cortaria todos os laços. De fato, Yongja havia melhorado muito, mas Doran carregava uma dor que não podia compartilhar. Su-il também tentava convencer Doran. Era óbvio que ela e Derek se amavam, então por que insistir tanto no divórcio? Doran também estava triste, mas não tinha com quem desabafar. Derek pensava dia e noite. Ainda não conseguia acreditar que alguém como Su-il pudesse ser um assassino. Naquela noite, Derek procurou Doran novamente, perguntando se ela inventou essa história para conseguir o divórcio. Inesperadamente, Su-il ouviu a conversa. Agora ele sabia que sua filha queria o divórcio por causa dele. Um sentimento de culpa e arrependimento tomou conta dele. Ele pensou que se apenas desaparecesse, tudo ficaria bem. Su-il foi até o lago para fazer algo estúpido. Doran correu atrás dele, gritando, chamando-o de pai, implorando que não a deixasse. Su-il se desculpava com a filha, dizendo que, se desaparecesse, ela poderia ser feliz. Doran fez de tudo para impedi-lo e disse que se ele insistisse, ela iria com ele. Os dois deixariam esse mundo triste juntos. Ao ouvir isso, Su-il se arrependeu, pediu desculpas à filha e prometeu não fazer mais nada estúpido. Enquanto isso, Derek já sabia que seu sogro era um assassino, mas mesmo assim, não queria se divorciar de Doran. Mesmo quando chegaram ao tribunal, Derek pediu para se encontrarem num café e disse abertamente que não poderia se divorciar dela. Admitiu que no começo ficou em choque e não conseguia aceitar, mas quando pensou com calma, percebeu que a pessoa com quem ele vivia era Doran, não o pai dela. Além disso, Doran não tinha culpa nenhuma. As pessoas dizem que um genro é como meio filho. Que filho abandonaria os pais porque cometeram um crime? Derek disse para ela pensar seriamente. Doran disse sinceramente que não sabia o que fazer. Su-il sugeriu que iria embora para que sua filha pudesse ser feliz com Derek. Se ele visse que Doran estava se divorciando por causa dele, sentiria culpa pelo resto da vida. No fim, Doran concordou em não se divorciar, mas continuava determinada a não deixar seu pai ir embora. Sem ele, ela não seria feliz. Nesse momento, Gumyong perdeu a razão de novo. Pegou um táxi e foi para a casa de Su-il. Jin-guk soube que Gumyong tinha ido à casa de Su-il novamente e quis levar toda a família até lá para buscá-la e pegar Doran também. Quando todos chegaram, Gumyong teve um ataque e apontou para Mi-young, dizendo que ela era uma mulher má, a responsável por expulsar Doran de casa. Gumyong quis bater em Mi-young, mas todos a impediram. Gumyong insistiu em levar Doran para casa, então todos a aconselharam a ir. No fim, Doran parou de hesitar e voltou com todos. Naquela noite, os dois foram até o quintal de Derek para agradecer por Doran ter voltado para casa, mas ela ainda estava preocupada com o futuro. Ele a confortou, dizendo para não se preocupar com o que ainda não aconteceu. Se ninguém falasse nada, ninguém saberia. Naquele dia, Gumyong e a senhora Joe foram até a padaria procurar Su-il. Coincidentemente, Hongju também apareceu. Ela perguntou a Doran onde estava Su-il. Quando Gumyong ouviu Hongju chamando Su-il de forma tão íntima, ficou com ciúmes e quis sair para confrontá-la. Mas quanto mais conversavam, mais perdiam o controle. Gumyong não aguentou e puxou o cabelo de Hongju. Então, as três mulheres começaram a brigar. Por fim, Su-il apareceu para resolver o conflito. Disse que todas eram boas pessoas e muito importantes para ele. Então, trataria todas como amigas dali em diante. Mas Hongju ficou triste porque Su-il não assumiu o relacionamento deles publicamente. Naquela noite, Hongju convidou Su-il para sair e lhe deu um relógio. Ela disse com sinceridade que se esperasse por um pedido de casamento, já estaria de cabelos brancos. Então, ela mesma se declarou, mas Su-il recusou diretamente. Disse que alguém como ele não merecia ser amado e aconselhou Hongju a encontrar alguém melhor. Hongju achou que ele estava apenas inventando desculpas para não gostar dela e saiu triste. Nesse mesmo dia, seu ex-namorado, que vivia atrás dela, apareceu de novo. Ele a alertou para ficar longe de Su-il, pois ele tinha antecedentes criminais por assassinato. Hongju não queria acreditar, mas, por causa do que Su-il disse, decidiu investigar. Ao ser confrontado, Su-il admitiu tudo sem negar. Hongju ficou arrasada e foi embora. Nunca imaginou que um homem tão gentil e bondoso como Su-il pudesse ter sido condenado por assassinato.
assassinato. Desesperada, preparou-se para sair da Coreia e foi se despedir de Soo-il. Ele não suportava deixá-la partir. Lembrou-se da primeira vez que se encontraram na igreja e trabalharam como voluntários juntos. Aquela mulher maluca e adorável se apegou a ele pouco a pouco e ele nem percebeu quando as lágrimas começaram a cair. Quando viu a mensagem de despedida de Hongju, correu para o aeroporto, mas não conseguiu encontrá-la. No dia seguinte, com a partida de Hongju, Doran ficou muito preocupada com seu pai. Enviou uma mensagem para Tapung, perguntando como ele estava. Tapung disse que ele parecia de bom humor, cantando enquanto assava pães, o que a deixou confusa. Hongju sabia que Soo-il era um ex-assassino. Desesperada, decidiu deixar o país. Mas, momentos antes de embarcar, mudou de ideia. Puxou a bagagem e correu de volta. Foi até a casa de Soo-il. Ela não queria mais se preocupar com o passado dele. Só sabia que o Soo-il que ela conhecia era gentil e caloroso. Que o passado ficasse no passado. Ainda queria estar com ele e amá-lo para sempre. Sem Soo-il, ela não podia viver sozinha. Eles se abraçaram com força. Hongju não o evitava mais. E Soo-il não recuava mais. Na manhã seguinte, Soo-il preparou um café da manhã romântico para Hongju. Ela o observava cozinhando com um sorriso imenso. Antes de se despedirem, agiram como um casal de longa data. Hongju disse a Soo-il para voltar para casa cedo. Em casa, ela também passou a roupa dele. Naquela noite, preparou um jantar caprichado, mas a sopa estava muito salgada. Soo-il sugeriu que ela pedisse permissão à irmã primeiro. Hongju concordou que contaria tudo à irmã no dia seguinte, mas Hong-sil já tinha chegado à porta. Hong-sil fez um escândalo na casa de Soo-il e foi totalmente contra o relacionamento deles. Mas Hongju insistiu em se casar com Soo-il. Hong-sil, furiosa, disse que cortaria relações com ela. Chegando em casa, Sara descontou sua raiva em Doran, mas Doran só soube do casamento por meio da loja de Sara. Mi-young soube que Soo-il iria se casar com Hongju e ficou animada. O motivo? Se ele casasse com uma mulher rica como Hongju, no futuro, quando fosse mencionado como parente, ela não perderia prestígio. Só sentia um pouco de pena de Hong-sil, um pensamento um tanto estranho. Hoje, o tio de Sara voltou ao país e a família inteira se reuniu para jantar no hotel. Durante a refeição, o tio mencionou o pai de Sara. Ela perguntou sobre o caso de assassinato dele. Descobriu que, quando o pai foi assassinado, Hong-sil ficou tão abalada que passou muito tempo no hospital. O tio cuidou do funeral, mas não quis que eles soubessem os detalhes do caso. Ele confortou Sara dizendo que o assassino havia sido condenado à prisão perpétua e passaria o resto da vida preso. Os mortos se foram e os vivos precisam continuar. Mas Sara ainda não conseguia conter sua curiosidade. Ela pesquisou o caso daquele ano na internet, mas só encontrou uma foto do assassino usando uma máscara. Sara ficou extremamente assustada porque aquele homem se parecia muito com Soo-il. O namorado a consolou dizendo para não assistir mais a essas coisas, para deixar o passado ser esquecido. Hongju ainda voltou para casa, esperando receber a bênção sincera da irmã. Hong-sil também estava muito preocupada, pois havia acompanhado Hongju crescer. Como irmã mais velha, Hong-sil queria que Hongju fosse feliz. Hong-sil tinha medo de que a vida de Hongju fosse arruinada por uma pessoa má, mas Hongju acreditava que dessa vez encontraria a felicidade. Ao ver a determinação de Hongju, Hong-sil não a impediu mais. Logo começaram os preparativos para o casamento, mas a caminho do aeroporto, o tio de Sara viu Soo-il à beira da estrada. Ele imediatamente o reconheceu como o homem que matou seu irmão anos atrás. Perguntou-se por que Soo-il estava fora da prisão. Como estava ocupado viajando para o exterior, apenas ligou para Sara e disse para ela investigar se aquela pessoa havia sido libertada. O tio contou a Sara o nome do assassino e onde ele cumpria pena. No dia do casamento de Hongju e Soo-il, Sara recebeu o resultado da investigação e descobriu que o assassino era Soo-il. Ela enlouqueceu e correu até o casamento para causar confusão. Sara jogou os documentos da investigação na frente de todos e revelou que Soo-il era Kim Yong-hun. O assassino, condenado à prisão perpétua, agora havia mudado de nome para esconder sua identidade. Sob os olhares suspeitos de todos, Soo-il admitiu seu nome verdadeiro. Hong-sil ficou tão chocada que desmaiou. Hongju também fugiu, com o coração partido. Ela havia levado muito tempo para decidir não julgar o passado de Soo-il, mas, ironicamente, a pessoa que ele matou era seu cunhado. Hong-sil acordou e não conseguiu aceitar Miriam. Ela gritou com Miriam e a expulsou de casa. Ver Miriam fazia com que ela se lembrasse do pai de Doran, mas Miriam não tinha culpa nenhuma. Gorai amava tanto Miriam que disse a ela para ir para casa primeiro. Ele esperaria até sua mãe se acalmar para levá-la de volta. A família de Jin-guk também não estava em paz. Mi-young chorava em casa. Não conseguia acreditar que toda a família havia vivido com um assassino. Mais absurdo ainda era que a filha do assassino e a filha da vítima agora eram cunhadas. Toda a família estava em choque. Jin-guk tentou manter a calma e procurou uma maneira de resolver a situação. Ele ligou para Doran de volta. Sabendo de uma relação tão complicada, inimigos não deveriam viver sob o mesmo teto. Então Jin-guk disse a Doran para arrumar suas coisas e sair de casa imediatamente. Doran e Derok aceitaram esse fato com calma. Antes de partir, ela foi até o quarto de Gum-myong
Gumyong para se despedir. Gumyong virou de costas e fingiu estar dormindo. Embora estivesse muito relutante, sabia que aquele não era o momento certo para insistir. Mas, pouco tempo depois, Gumyong adoeceu e começou a procurar por Doran novamente. Ela assustava as novas enfermeiras e sua condição piorava, deixando toda a família impotente. Todos tiveram que trancá-la no quarto sozinha. Incapaz de encontrar Doran, Gumyong tinha crises diárias. As mulheres da casa eram constantemente atacadas por ela. Ao ver os cabelos da esposa ficando ralos, Jin-guk tomou a difícil decisão de mandar sua mãe para um asilo, para que alguém pudesse cuidar dela. Antes de ser levada, Jin-guk pediu a todos que não olhassem para trás. Todos os membros da família estavam de coração partido, mas não tinham outra escolha. Soo-il desapareceu por um tempo, e depois voltou para a padaria. A vida tinha que continuar. Ele decidiu fazer muitas boas ações para expiar seus pecados. Tapung também não foi embora. Queria manter a padaria junto com Doran e Soo-il. Mas toda a festa chega ao fim. As pessoas ao redor souberam que Soo-il era um assassino e começaram a destruir a padaria. Jogaram ovos e expulsaram todos. Tapung foi ferido por um ovo ao proteger Doran, e ela tratou seu ferimento. Soo-il soube o que aconteceu, e para não prejudicar Tapung, pediu que ele fosse embora. Mas Tapung insistiu em ficar. Tapung tomou a iniciativa de limpar os grafites da loja. Queria lutar lado a lado com Doran. Eles limparam tudo. Depois de fazerem os bolos, não havia ninguém na loja. Então montaram uma barraquinha na calçada. Embora Doran estivesse muito triste, Tapung estava sempre ao lado dela. Gumyong, sem conseguir encontrar Doran, começou uma greve de fome. Ficou tão faminta que desmaiou várias vezes. Jin-guk mentiu para ela, dizendo que sua irmã mais nova havia morrido. Ao ouvir isso, Gumyong quis morrer ainda mais, para se reunir com a irmã no céu. Jin-guk, sem saber o que fazer, teve que ligar para Doran. Doran ficou muito preocupada ao ouvir sobre o estado da avó e correu imediatamente para o asilo. Quando Gumyong viu Doran, achou que já tinha morrido e que estava no céu. Doran rapidamente explicou que não tinha morrido e que Gumyong ainda estava viva. Ao ouvir isso, Gumyong ficou feliz e começou a comer. À meia-noite, Gumyong escapou do asilo e pegou um táxi até a casa de Soo-il. A família de Jin-guk veio buscá-la, mas ela se jogou no chão e se recusou a sair. Doran disse a Gumyong para deixá-la ficar. Jin-guk ficou muito envergonhado e pediu desculpas repetidamente a Doran e ao Soo-il. No dia seguinte, Jin-guk procurou Doran e quis contratá-la para cuidar de Gumyong. Doran aceitou imediatamente porque já tinha um laço profundo com Gumyong, mas disse que não queria salário, aceitaria apenas por amor à senhora. Quando Derok descobriu, sentiu pena de Doran. Ele perguntou a todos o que pensavam dela. Quando não precisavam dela, a expulsaram de casa, mas agora que precisavam, voltaram a incomodá-la sem vergonha. Derok propôs se casar novamente com Doran, mas Jin-guk e Myung foram contra. Mesmo assim, Derok não desistiu e foi pedir Doran em casamento. Ele queria levá-la, junto com Doran, para viver no exterior, mas Doran recusou. Disse que queria ser apenas vista como uma enfermeira contratada e queria que Derok a esquecesse logo. Por isso, apresentou-lhe uma jovem rica. Myung então organizou uma festa em casa para receber a senhorita So-young. Sarah sempre bajulava ricos e fingia intimidade com Venyang So-young. Derok foi enganado por Myung e levado para casa. Quando viu So-young, ficou muito surpreso. Enquanto preparavam a refeição, Gumyong correu até lá, agarrou So-young e não a soltava. Gumyong a acusou de ser uma mulher má que havia seduzido o marido da irmã. Derok não escapou de levar alguns tapas de Gumyong e foi repreendido por ser promíscuo. No fim, So-young ficou tão assustada que fugiu. Do outro lado, Gorai e Miriam eram muito carinhosos, mas Gorai pediu o divórcio. O motivo aparente era que sua mãe não aceitava Miriam, mas na verdade, ele tinha problemas de saúde. Foi diagnosticado com cirrose em estágio terminal, com no máximo 6 meses de vida. Gorai tentou esconder isso de todos, mas Hong-sil descobriu a caixa de remédios que ele havia jogado no lixo. Sem saída, Gorai contou a verdade. Hong-sil levou toda a família para fazer exames, na tentativa de salvá-lo, mas ninguém era compatível. Sem alternativa, contou a verdade para Miriam e pediu que ela também fizesse o teste. Só então Miriam entendeu por que Gorai queria se divorciar. Ela, claro, concordou imediatamente em se testar, mas infelizmente também não era compatível. Miriam, entristecida, foi procurar Doran, mas a conversa das duas foi ouvida por Soo-il. Então, ele foi secretamente fazer um exame e depois procurou Hong-sil, oferecendo-se para doar parte de seu fígado para Gorei, mas ela o desprezou por ser um assassino e não aceitou sua bondade, chegando até a insultá-lo. Sem escolha, Hong-sil começou a implorar aos parentes, mas todos recusaram. A saúde de Gorai estava piorando e sem um fígado compatível, ele não viveria muito mais. Miriam implorou a Hong-sil que aceitasse o fígado de Soo-il. Após hesitar, Hong-sil foi até a padaria de Soo-il. Finalmente, ela se curvou, ajoelhou-se diante dele e implorou que salvasse seu filho. Soo-il não hesitou e aceitou de imediato. Hong-sil então disse a Hong-ju e Soo-il que registrassem o casamento, para que ele pudesse doar o fígado como membro da família. Hong-ju ficou de coração partido. Não esperava que sua irmã fosse tão egoísta. Soo-il também a aconselhou a registrar o casamento e a confortou dizendo que tudo ficaria bem. Ao estender a mão, percebeu que
nenhum dos dois havia tirado as alianças, mesmo estando separados pela vida. Ainda se tinham no coração. Os dois registraram o casamento numa situação tão infeliz. Hongju se mudou para a casa de Su-il para cuidar dele. Su-il também passou a se exercitar ativamente para se preparar para a doação. O dia da cirurgia chegou rapidamente. Gorai recebeu o fígado de Su-il e acordou pouco tempo depois. Mas Su-il não teve a mesma sorte. Ainda não havia despertado. Seus sinais vitais estavam anormais e ele foi levado para a emergência. Hong-sil soube da notícia, mas ainda assim ficou sentada na sala do hospital sorrindo de felicidade. Hongju ficou muito decepcionada ao ver a irmã naquele estado. E ainda por cima, Hong-sil disse a Hongju para evitar visitar Su-il todos os dias. Hongju ficou extremamente irritada com isso. Disse a Hong-sil com firmeza que o casamento com Su-il não era falso. Eles eram marido e mulher de verdade. No caminho de volta, Hongju encontrou Sara. Ela disse a Sara para tratar Su-il como um tio e queria que Sara o visitasse. Mas Sara não concordou. Mesmo Su-il tendo doado o fígado ao irmão dela, ainda era o homem que havia matado seu pai. O quarto de hospital de Gorai estava cheio de pessoas, mas fora do quarto de Su-il havia apenas Doran. Derok viu Doran e, com pesar, colocou o casaco sobre ela. Mesmo quando ela pediu para ele ir embora, ele permaneceu em silêncio ao lado dela a noite inteira. No dia seguinte, Sukja apareceu em frente ao quarto de hospital. Ele murmurou um pedido de desculpas ao Su-il, que estava deitado na cama. Derok segurou Sukja e perguntou se ele tinha algo a dizer ao Su-il, mas Sukja se desvencilhou da mão de Derok e fugiu. Quando Derok voltou para casa, estava muito inquieto. Ele reconheceu Sukja. Já havia visto Su-il perseguindo Sukja na rua antes. Derok o seguiu e ouviu a conversa entre os dois. Descobriu que Su-il reconheceu Sukja como o credor. Sukja era a pessoa que Su-il estava procurando antes do incidente e também foi quem testemunhou contra ele no tribunal. Como Su-il não tinha memória do assassinato, queria encontrar Sukja para confirmar os fatos, mas Sukja ainda insistia que Su-il era o assassino. Neste ponto, Derok começou a entender melhor o caso da época. Achou que havia muitos pontos suspeitos e ligou para seu superior para pedir uma reabertura da investigação. De fato, foram encontrados muitos furos no processo. A faca usada no crime tinha impressões digitais tanto de Sukja quanto de Su-il, mas apenas Su-il foi considerado suspeito. O testemunho da testemunha tinha muitas contradições. O superior disse que seria preciso encontrar novas testemunhas ou fazer com que as antigas mudassem seus depoimentos. Caso contrário, seria difícil anular o processo. Mas, nesse momento, Sukja já havia fugido. Derok contou a novidade para Doran e os dois saíram em busca do paradeiro de Sukja. Quando o encontraram e perguntaram sobre o caso daquela época, ele ainda dizia que Su-il era o assassino. Enquanto isso, Mi-young percebeu que Derok não voltou para casa naquela noite. Quando chegou ao portão do hospital, Mi-young ficou furiosa ao ver Derok abraçando Doran. Mi-young achou que Doran estava se aproveitando da sua bondade para enganar Derok e fazê-lo tratá-la bem. No dia seguinte, Mi-young foi até o quarto do hospital e deu um tapa em Doran sem dizer uma palavra, na frente de Su-il. Ela insultou Doran, chamando-a de filha de assassino, dizendo que não deveria nem sonhar em entrar na casa deles e que deixasse Derok em paz. Mas pouco tempo depois, Gu-myong perdeu a lucidez de novo e causou uma confusão em casa. A senhora Jo ligou para Doran, pedindo que cuidasse de Gu-myong. Como não podia ir, Doran pediu para a senhora Jo levar Gu-myong ao hospital. Doran agora tinha que cuidar do pai e da Gu-myong, que havia perdido a memória. A senhora Jo também não aguentava mais. Era muito incômodo fazer tudo aquilo, mas Doran nunca se incomodava. Onde mais encontrariam uma nora tão gentil? Nesse momento, Su-il acordou. Felizmente, a cirurgia havia sido um sucesso e depois que acordasse, não haveria mais perigo. Assim que despertou, Su-il ligou para Jin-guk e pediu que ele fosse pessoalmente buscar Gu-myong no hospital. O tom de Su-il era firme e irritado. Ele ainda conseguia ouvir os sons ao redor enquanto estava em coma. Lembrava de cada palavra dita por Mi-young quando foi humilhar Doran no hospital. Pensar na humilhação que sua filha sofreu fez os olhos de Su-il se encherem de lágrimas. Jin-guk foi ao hospital. Su-il pediu que ele levasse Gu-myong embora imediatamente. Se Gu-myong tivesse outra crise de demência no futuro, ela não deveria ser empurrada para Doran cuidar. Todos ficaram curiosos com a firmeza de Su-il. Ele disse claramente: podiam desprezá-lo, mas ninguém tinha o direito de menosprezar Doran. Doran e Derok se casaram por amor, e Doran cuidava de Gu-myong com todo o coração. Sua filha havia se sacrificado demais. Como podiam bater e humilhar Doran daquela forma? Ao ouvir isso, Jin-guk também se sentiu envergonhado. Além de pedir desculpas, só pôde levar Gu-myong embora.
Enquanto isso, Derok decidiu buscar outra testemunha, uma funcionária da empresa de agiotas. Após muita busca, descobriu que ela havia morrido há 10 anos, mas ela e Suksha eram casados e tinham um filho. Recentemente, o filho havia sofrido um acidente de trânsito. Quando Derok os encontrou, o filho já havia falecido. Ao ver o salão vazio do memorial, comprou todos os itens necessários e também um terno novo para Suksha. Não demorou para que Suksha, sem mais preocupações, fosse tomado pela consciência e se entregasse à polícia. Descobriu-se que na época, Suksha estava perseguindo Suil com uma faca, mas acabou esfaqueando acidentalmente o Sr. Doc J, que tentou impedir Suil. Suil bateu com a cabeça no batente da porta e desmaiou. Suksha e a funcionária armaram uma cena falsa para incriminar Suil pelo assassinato. A mídia coreana ficou cheia de manchetes sobre a condenação injusta de 28 anos atrás. Nesse momento, Suil já estava indo embora de carro, mas Doran correu atrás dele e o chamou de volta. Contou ao pai sobre sua absolvição. Finalmente, pai e filha se reencontraram e não precisavam mais viver separados por causa daquele crime. Ver o pai injustamente acusado partiu o coração de Doran, mas Su-il não queria culpar ninguém. Disse que se não tivesse tentado pegar o dinheiro, aquilo nunca teria acontecido. Hong-sil, agora sabendo que Su-il não era o assassino de seu marido, não se opôs mais ao casamento dele com Hong-ju. Toda a família se desculpou e agradeceu ao Su-il com sinceridade. Su-il então correu para encontrar Hong-ju. Enfim, eles poderiam ser felizes juntos com a bênção de todos. Nesse momento, chegou o fruto do amor dos dois. Hong-ju queria que Su-il contasse a Doran que ela estava grávida, mas Su-il achou que, como Doran já tinha 28 anos, ter um novo irmão do nada a deixaria constrangida, então preferiu não dizer nada. Derok também voltou para casa. Ele tomou coragem e pediu Doran em casamento novamente. Toda a família a apoiou, com exceção de Mi-young, que queria juntar Derok com So-young. Mi-young tomou a iniciativa de procurar Su-il. Mesmo que Su-il já tivesse limpado seu nome, ainda havia uma diferença de status entre as duas famílias. Mi-young disse ao Su-il que Derok estava prestes a namorar a filha do grupo LK, então ele precisava saber qual era o seu lugar. Mesmo assim, Derok ainda queria se casar novamente com Doran. Su-il, em nome de sua filha, foi até Derok e deixou claro que não haveria reconciliação. No entanto, Su-il viu o amor nos olhos de Tapung por Doran. Tapung também não escondeu e expressou honestamente seus sentimentos. Su-il sinceramente esperava que sua filha pudesse se casar com alguém como Tapung e assim levar uma vida tranquila, sem escândalos. Gumyong teve outra crise e puxou o cabelo de Mi-young. Incapaz de suportar mais essa tortura, Mi-young finalmente concordou em deixar Derok se casar novamente. Mas o amor não pode ser comprado assim tão facilmente. Su-il recusou oficialmente o pedido de Jin-guk pelo casamento de novo com Doran. Tapung começou a cortejar Doran, enquanto Derok só podia observar. Certo dia, Derok foi à empresa para encontrar o presidente Song, mas acabou encontrando Tapung. Descobriu-se que Tapung era sobrinho do presidente Song, e na verdade um homem muito rico. Derok, triste, recorreu ao álcool para afogar as mágoas. Enquanto isso, Tapung levou Doran para comer bife. Durante o jantar, Doran lembrou da primeira vez que Derok a levou para comer bife. Ficou claro que Doran ainda não conseguia esquecê-lo. Mi-young olhou para o quarto vazio. Derok não voltou naquela noite. Ela finalmente percebeu seu erro, mas agora era tarde demais para se arrepender. Na manhã seguinte, a senhora Joe saiu para jogar o lixo e encontrou Derok sentado na porta, congelando até quase perder a consciência. Ela o levou correndo para o ponto de socorro. Se tivesse demorado um pouco mais, talvez Derok não tivesse sobrevivido. Mi-young olhou para seu filho com o coração apertado. Ela não conseguia imaginar como viveria sem Derok. Então ligou chorando para Doran, implorando que fosse ao hospital visitá-lo. Mas Su-il ainda recusava. Depois que recebeu alta, Derok pediu demissão, frustrado, e decidiu deixar a Coreia para viajar por alguns anos e se curar. Sarah não aguentou e foi procurar Doran. Ela contou que Derok estava partindo e queria que Doran o impedisse. O motivo pelo qual Sarah fez as pazes com Doran foi porque, algum tempo antes, viu a amante de Shiruk na rua. A amante a humilhou, mas Doran apareceu, viu a cena e imediatamente deu uma lição nela. Desde então, Sarah passou a admirar Doran e sempre a chamava de cunhada. Doran também ajudou Sarah a ensinar ao Shiruk uma lição que ele jamais esqueceria. Por isso, Sarah decidiu apoiar Doran. Naquela noite, Doran e Su-il não conseguiram dormir. No dia seguinte, Doran foi a um encontro com Tapung, mas não conseguia se concentrar. No fim, ela confessou que ainda não conseguia esquecer Derok, mesmo que não quisesse. Tapung respondeu que tudo bem. Ele sabia que no coração dela, sua posição não era tão forte quanto a de Derok. Mi-young procurou Doran para tentar segurá-la pela última vez. Nesse momento, Su-il apareceu. Mi-young ficou constrangida e foi embora, mas o coração de Doran já pertencia ao Derok. Ela pediu ao pai que a deixasse voltar para o homem que amava. Su-il pensou a noite inteira e decidiu não impedi-la. Deixou a filha seguir o próprio coração. No aeroporto, Doran correu para procurar Derok. Felizmente ainda deu tempo. Um segurou o outro. Os dois se abraçaram felizes. Com Doran ao lado de Gumyong, ela não puxava mais
mais o cabelo de ninguém. Ao ver Doran tomando a iniciativa de cuidar da casa, Mi-young também decidiu amá-la mais. 2 anos depois, Soo-il estava com seu filho de 2 anos e abriu um orfanato. Sarah e Miriam também estavam grávidas. O drama terminou com um final muito feliz. Obrigado a todos por assistirem. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse dorama. O meu muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima.